Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast do Pobre Torcedor. E atualmente é uma página no Instagram que a gente está postando sobre futebol. E a gente quer trazer algo mais marginalizado, algo que seja mesmo do torcedor de campo, que vai ali para torcer pelo time, que acompanha o dia a dia, que sofre com o time. Então, esse é um projeto aí idealizado por Sérgio, E que Lucas, né? começou no Instagram para fazer alguns posts, mas agora a gente está com esse projeto de também trazer um bate-papo e trazer em formato de podcast para ter mais discussões sobre o que a gente gosta de assistir e de acompanhar, que é o futebol. Nesse primeiro episódio, a gente vai falar sobre a Copa do Mundo 2014, que foi algo que marcou bastante, né? Muitos de nós, primeiramente por ser feito aqui no Brasil, em nosso Sim, solo, mas também pelos resultados dentro de campo. que foi trágico. A tragédia. Primeiramente, vou me apresentar e apresentar quem está comigo aqui. Eu sou Micael Menezes e você aqui o mediador dessa conversa. Primeiro, também vou apresentar o idealizador, né? Como eu disse, que é Sérgio Moraes. Boa Ele noite a vai todos. se apresentar aí e dizer de onde surgiu essa ideia de criar o Pobre Torcedor. Fala aí, Sérgio. Boa noite a todos. A gente teve uma ideia, eu e Lucas, né? Que a gente chegou no dia. E a gente meio que, sei lá, foi muito aleatório, assim. A gente começou, pensou, vamos fazer e fez. Só que no começo a gente era voltado a mais a história do futebol. E depois foi atualizando com o tempo, postando resultados, expandindo esportes também. Postar sobre todo tipo de esporte também. E aí, continuamos fazendo isso. E somente no Instagram, não tinha essa extensão para Exatamente. o Twitch e tal. E a gente ficava postando um monte de notícias assim, né? A overlay, Pedro, né? Houve um bug aqui, houve né? Todo um esforço de grandes equipes de mídias digitais, né? Universais, mas infelizmente vai ficar para depois. Então aqui a gente está na escuridão, né? Está tudo preto, está tudo, né, no fundo, mas nós temos aqui, ó, ao meu lado esquerdo, tem um menino muito bonito, dentro também, aqui embaixo, e temos já viu isso. Então, a primeira live tem que ser um desastre cômico, né? Então, enfim. Pois é, o primeiro programa já está recebendo a isso, mas enfim, eu interrompi o nosso amigo que estava aqui debatendo, peço desculpas à mesa, ao nosso mediador, e passo a palavra novamente ao mediador aí. Porque para vocês que não sabem que a gente está fazendo esse podcast, mas também está saindo em formato de vídeo, que vai ser colocado no YouTube depois. Esse que falou aí é Lucas Nóbrega. Deixa ele agora se apresentar propriamente. O meu nome, como já foi bem dito, Lucas Nobre, sou professor de História, né? Nas horas vagas e nas horas ocupadas também. Gostei de me... Peraí, o nosso chat está muito tenso. Quero saber cadê meu moderador Breninho, que iria vir aqui fazer a moderação, né? E, além de professor de História, eu gosto muito de futebol. Já digo logo, meu time é Flamengo. Quem não gostar do Flamengo, tô nem aí. Sou flamenguista mesmo. Mesmo sendo paraibano, tô nem aí. E vejo o futebol de uma maneira um pouco mais divertida, né? Sem ser um pouco clubista. Sou muito crítico do Flamengo, com uma rara exceção em relação aos técnicos. Odeio o que Jorge Jesus fez, estou muito chateado, mas não, o tema de hoje, né? Vamos lá. Pronto, o próximo que está conosco é Pedro Vitor. Diz um alô aí, Pedro. Opa, tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui sendo convidado os idealizadores desse grande projeto. Daqui a alguns anos vai se tornar, com certeza, milionário, gigante, estilo Desimpedidos. Então, eu sou de Natal, sou torcedor do Mecão, América. Também torço pro Flamengo, fora de Natal. Meu pai é muito flamenguista e eu herdei isso dele. E um amante do esporte, né? Futebol eu gosto muito. Mais ou menos por aí. Pronto. E tem que destacar que a gente tá gravando no meio de um jogo do América, né? Então, acaba Aí aí, é a amizade tá da agora, apoiando viu? mesmo o projeto, viu? O América neste momento tá ganhando Fortaleza, viu? 1-0. Olha aí, chupa Rogério Ceni.
Hoje sendo na roda. É, Exatamente. por último, mas não menos importante, está aqui ele, Lucas Cavalcante, né? Tá com o avatar aqui do Davi Luiz para trazer algumas lembranças não muito legais, mas com a palavra aí, Lucas. Oi, que é isso? Nada. Davi Luiz é uma das melhores partes da Copa, pô. Se não fosse Davi Luiz, ia ser só tristeza lembrar daquele jogo. Davi Luiz é o que traz a comédia do jogo, pô. Você pensa em Davi Luiz, você já tem vontade de rir, pô. Um jogo que era pra ser só tristeza. Mas, enfim, meu nome é Lucas Cavalcante, eu sou formado em computação, trabalho em computação em Campina Grande, conheço essa galera aí de vários jogos e como eu tenho opiniões polêmicas Tudo. sobre tudo, fui convidado aí para fazer parte do podcast. É quase um Raul Seixas, né? Quase um Raul Seixas. Basicamente eu tô aqui para brigar com o Lucas Nóbrega. Que antes de passar para o mediador, o Júnior Silva 32 aí, não sei, que já veio com Primezão. Disse a seguinte mensagem: sem clubismo, viu Pedro? Eu não sei se é o Pedro Vitor, né? Me parece que sim. Pô. Meu amigo, já temos acusações aqui no chat. Deve ser um torcedor do ABC aí, né? Eita. O nosso primeiro tema, que foi escolhido também por Sérgio, tudo aqui vai ser nas costas de Sérgio, né? Então, é a Ditadura. Copa 2014, né? Como eu disse na introdução, foi algo que marcou a gente. E falar primeiro por mim, porque era um campeonato muito aguardado, né? Uma Copa muito aguardada, porque eu tinha 19 anos na época e eu sonhava, né? A gente assistia algumas Copas já tinha algumas Copas na bagagem, assistindo por TV. E para mim era algo surreal pensar que uma Copa daquele tamanho ia estar aqui perto da gente, né? Infelizmente não podia nenhum jogo, mas a ansiedade antes de começar a Copa era muito grande e realmente deixou todo mundo querendo ir para algum jogo, buscando qualquer tipo de meio de estar ali perto aquelas estrelas que a gente acompanhava só pela TV, né? Quero que vocês contem aí também algumas das experiências pré-Copa, né? Como vocês estavam esperando aquela competição aqui. Sim. Aí o nosso mediador vai escolher a ordem do debate aí. Quem começa? Começa aí, Lucas. Começa com tu aí, Fica à Lucas. vontade. Eita, olha, então, eu quero destacar que eu moro embaixo da ponte, então de vez em quando passam automóveis, né, com seu direito de exercer, né, o transporte público, o transporte privado, né, e essas pessoas emitem sons. Em relação à Copa, né, primeiro destacar que era 2014, então a gente já vê, opa, peraí, o nosso moderador acabou de chegar no chat, então atenção aí, pessoas descuidadas, viu? Nosso moderador já está aí. O ano 2014 já começa um pouco polêmico. Eu lembro, eu tinha acabado de entrar na universidade, no curso de História. Então, vejam só o nível de comunismo subindo aqui, na live. E eu lembro muito bem das pessoas fazendo aquele velho, né? Chavão, não vai ter Copa. Então aquilo me abalou um pouco, assim. Demorou tanto para chegar na Copa, as pessoas querem que não tenha Copa. Pelo amor de Deus, né? Então isso já me deixou um pouco, né? Tava naqueles movimentos de 2013, movimentos nas ruas. Então eu acho que isso deu assim, para nós brasileiros, assim, para mim, eu fiquei que deu uma certa balada na imagem que eu tinha da Copa. Assim, eu esperei muito tempo, desde criança eu lembro de ter escutado a notícia, né, que o Brasil ia concorrer para disputar a Copa. E aí quando chega a Copa, eu cresço, acontecem essas coisas, né? Então teve aquelas questões de corrupção, né? Todos esses movimentos políticos e tal, e tal, e tal. Mas aí, quando eu vi os alemães na Bahia, meu amigo, eu comecei a rir. Eu disse, meu, isso é a Copa, pô. Isso é o Brasil. Esse é o legado, né? E todas aquelas coisas assim, né? Galvão Bueno com o Neymar, toda aquela resenha, né, que foi acontecendo e aquele sonho que foi destruído de uma maneira, né, incrível.
Calma. Chegaremos Tem lá, tempo, né? tem tempo. Mas enfim, eu acho que foi uma Copa muito estranha pra mim. Em resumo, meu pontapé inicial, acho que foi uma Copa muito estranha. Eu esperava muito quando criança, mas quando ela chegou, foi assim, do ponto de vista político, econômico, a visão das pessoas, eu acho que foi destruiu um pouco da minha imagem que eu tinha. Então, Sérgio, conta aí tua experiência. Então, foi em 2013 eu já estava muito ansioso com a Copa das Confederações. Só de saber que os jogadores iam estar aqui no Brasil era algo fantástico para mim, né? Mas o ponto que chegou a adrenalina assim, lá em cima foi quando o Fluminense jogou com a Itália, né? Acho que foi o negócio mais inesquecível da minha vida. Foi no Show Raulinho de de Oliveira. horrores. O, Quanto foi, Diguinho quanto foi o cobrativo, jogo? hein? 5x3, eu acho. Foi 5x3, eu acho. Foi- 3 Immobile fez 2 gols, não me Immobile fez engano. hat-trick. Fez 3 gols. O Era Fluminense... monstro, hein? Desde Não, aquela não, época. mas pelo menos a zaga do Fluminense era Fabrício e Gumba. E Fabrício, aquele bonzão do Vasco. O famoso, né, que mostrou aí o É, dedo aí. não é esse, não, esse é Esse é lateral. É o lateral. Fabrício Ah, Zagueiro, tá, entendi. que Já entregou a vaga do Fluminense para o América em 2014. Quem fez os 3 gols aí do Flu? Você lembra? Eu lembro que foi Chiquinho. Chiquinho, a Itália tomou gol de Meu Chiquinho, mano. Meu Deus do Deus me livre, céu, velho. que fase de futebol. Ali eu Pô, já esse cara aí sabia. tem história pra contar. Ficou na Itália, pô. Era quem? Buffon? Era, Não, será? era Perim. E Peninha. Perim, aí, se fosse em Buffon, o cara não fez gol em Buffon, velho. Perim deu um frango que foi inesquecível, né? Foi Matheus Carvalho, um cara que estava no Náutico até um dia desse, fez um gol na Itália também. E o Elton Carvalho. Os 3 gols do Não Fluminense. conheço nenhum dos 3, né? Eu também não. Chiquinho, vocês não lembram Chiquinho, não, Então, da Ponte Preta, lateral? Um Esse Elton campeonato... Carvalho, se não me engano, jogou na América, viu? Jogou. Esse Ou Chiquinho foi na batia ABC, não falta, sei. esse Chiquinho aí. Batia não. Era o lateral esquerdo, era um meia que jogava lateral esquerda. E o Acho que Fluminense jogou achou no isso tão Flamengo. bosta. Jogou no Flamengo esse time É, aí. então, eu tô com a impressão disso. Já... Opa, peraí que a gente ganhou mais um follow de Gustavo FM. Não sei se vocês conhecem, eu não conheço esse cara, mas ele está dando aí um follow Sim, o Fluminense tomou 3 gols de Immobile e 2 de Insigne. somente. todos que estão aí muito bem hoje em dia, né? É. Naquela época não era tão bons assim, mas o Fluminense vale, né? Immobile já era bonzinho, ele tava pra ir pro Borussia. Aí ele É porque fracassou no Borussia. o Immobile teve uma época boa, depois desapareceu e agora tá voltando, né? Ele se estragou Então, indo Vitor, pra qual é as Alemanha. tuas expectativas aí, pré-Copa? E valeu pelo follow Júnior Silva 32, Cunhal da Rádio 25. Então, já chega deixando o follow. Muito obrigado aí. Rapaz, eu tive a sorte de morar numa cidade que cedeu a Copa, né? Que é Natal. Então, tive mais sorte ainda por ter trabalhado na Copa. Então, no pré-Copa, eu, como estava inscrito no programa de voluntários, eu tive que fazer testes, né? Tive que fazer atividades de preparação para trabalhar nos Jogos da Copa. Uhum. Então, como é que acontece? Do contexto geral pré-Copa, a minha cidade natal ela foi reformada totalmente. Ela ficou um caos durante uns 6 meses, mais ou menos. A via urbana foi toda modificada. Mas, assim, pelo menos no final, ela foi modificada para melhor. Ela melhorou o fluxo, mas enfim. O estádio também, o antigo Machadão, e ele foi demolido e foi construído o Arena das Dunas. E por sinal é lindo, viu? E, bem, é muito bonito a Arena das Dunas. Que tem muitas vantagens em relação a conforto, em relação a acesso, em relação ao Machadão, e até em capacidade também, porque cabe mais gente. Mas tem uma desvantagem em relação a preço, porque é bem mais caro para o pessoal daqui ir para os jogos e tal. O Machadão era bem mais acessível. Mas voltando a falar das questões que eu tive que fazer antes da Copa, devido ao trabalho voluntário. Eu fui participar de 2 sessões de treino e elas eram ensinando os procedimentos que eu tinha que fazer perante o público e a gente teve que fazer um ensaio geral, para assim dizer, né? Para justamente atuando num jogo, e num jogo de grande público, o maior público que podia ter. Foi um América ABC de 2014 pela Série B.
E aí, cara, trabalhando na América ABC foi muito louco, porque era clássico, era clima de rivalidade, a gente via as torcidas organizadas passar à nossa frente e a gente tinha que manter uma postura profissional, né? A gente não podia também sair correndo com medo das brigas. E a gente tinha que falar com todo mundo de forma simpática, né? A gente ficou ali na bilheteria e tal, ajudando o pessoal a entrar, ajudando os deficientes a encontrar seus lugares. Enfim, eu conheci tudo dentro do Arena das Dunas, eu sabia todas as salas que tinha lá, justamente saber orientar a mim mesmo e aos outros. Foi muito legal, sabe? Porque eu sempre fui de frequentar muito estádio. Então, das Dunas eu meio que conheço tudo. Hoje em dia, eu sei tudo do Arena das Dunas, por exemplo. E foi interessante porque o América perdeu, eu sou americano, então eu fiquei muito bravo. Muito bravo. O ABCDista comemorar na minha frente. E eu fiquei puto com isso, né? Tá sendo clubista. Foi bem torturante pra mim. Mas é assim, é isso. Pré-Copa, experiência de mudança na cidade inteira. O aeroporto também, o aeroporto da cidade natal mudou de lugar, foi bem. Aumentou umas 10 vezes, ficou gigante, mas ele foi muito longe da cidade, todo mundo reclama disso. Enfim, muitas mudanças. Tiveram a preparação para as festas, né? A FanFest, que tinha nos dias de jogos. Sim. Lá na praia. Enfim, teve muita coisa interessante, mas se for para só restringir ao pré-copa, vou estar por aqui para não me alongar muito. Depois eu continuo mais a conversa. Beleza. E agora, Davi Lucas Luiz. Cavalcante. Opa, Morava onde na época? Tava morando onde? Como é que tava a expectativa? bem, minha expectativa para a Copa 2014 era como se fosse digamos assim, uma reexpectativa sobre o Brasil. Em 2006 teve aquela seleção da hype que todo mundo estava animado e não deu certo. Acabou não dando certo, mas foi uma Copa que eu acompanhei muito, assim, eu era criança, tanto na época, nossa, gostei muito da época. Aí deu aquele errado em 2010. O técnico era Dunga, então eu não tinha muitas expectativas. Aí chegou a Copa no Brasil em 2014 e até hoje, na verdade, né, na época e até hoje, eu tenho muitos familiares em Recife, é uma cidade que eu vou muito. E hoje em dia minha namorada é de Recife. Então eu também estava animado do mesmo jeito que o Pedro Vitor por poder acompanhar a Copa de perto. E é isso. Foi assim meu pré-Copa. Foi na animação, entrando em todos os sorteios de ingresso possíveis e esperando ser sorteado. Basicamente isso. Felizmente fui sorteado para um dos melhores jogos da Copa e fica para próximas Pode partes falar aí, do qual foi o jogo que podcast. vocês foram? Próxima parte do podcast aí. Eu prefiro deixar o meu por último. Meu nível de expectativa tava tão grande que eu ficava 3 horas com o Galvão assistindo o pré-jogo do Brasil. Todo mundo ficava 3 horas. Alô, Pelourinho! Bota o Molodum aí. Olodum! Que é a coisa mais aleatória, na verdade, nessa transmissão. Porque não tem nenhuma relação, entendeu? Você pensa, Copa do Mundo. Aí o cara, tipo, Olodum. A não ser se a gente conhece a perspectiva de conectar pessoas diferentes. E mostrar... Não. Na verdade foi porque em 2002 o Brasil ganhou, ele fazia isso todo jogo, pô. Sim, mas aí depois disso. Já é tradição. Mas por que? Depois disso era tradição. Porque eu acho que na época foi porque todo mundo aparecia em cada estado e na Bahia era o Olodum. Pronto. Aí deu sorte e acabou. Olodum. Era acordando, ligava a TV, botava algum canal de esporte, deixava lá. Olodum tocando A transmissão, todo. desde 8 da manhã até dormir, né? Era 24 horas praticamente a gente vivendo só a Copa. Verdade. Quais foram os jogos que vocês foram aí? Se alguém foi, né? Vitor. Tava morando aí na cidade que foi sede, foi alguns? Exatamente. Eu fui em todos os jogos que o Natal sediou. Em 2 deles eu fui trabalhando, mas eu trabalhei dentro do estádio, então eu trabalhava e via o jogo. Felizmente eu tinha esse privilégio. Porque dava para fazer, já que
Eu ficava meio que. A diferença é que eu não podia sentar, né? Eu ficava em pé, mas eu vi o jogo, vi os 4 jogos. E 2 deles foi trabalhando e 2 foi como espectador, que eu comprei ingresso. E os jogos foram o segundo jogo da Copa, do Grupo do Brasil, que foi México e Camarões. Foi 1-0 para o México. Depois foi Estados Unidos e Gana. Esse México Camarões foi embaixo de chuva da gota, não foi? Eu ia falar depois. Foi a maior chuva da história do tá. Natal. Eu fui obrigado a tomar a chuva inteira na cabeça, por causa do trabalho. Teu trabalho voluntário era como? Pronto, eu ia deixar para falar depois, mas eu posso falar agora, se quiser. Existiam Lá. várias funções na área do voluntariado, mas eu, espertamente, porque eu queria ver o jogo, né? Eu não queria só trabalhar, eu me coloquei para trabalhar dentro do estádio, que era basicamente auxiliar geral para as pessoas acharem seus lugares para sentar, acharem onde é o banheiro, acharem onde comprar comida. Então, assim, eu era o faz tudo ali para os gringos, sabe? Principalmente para os gringos. Tinha brasileiro também, mas principalmente gringo. Eu treinei bastante o meu inglês, foi bom por isso. E aí, assim, eu ficava na arquibancada. Sabe os Stuart? Os Stuart, aquele pessoal que fica amarelinho do jogo? Porque eles ficam de costa. Eu ficava de frente. Podia ver o jogo, entendeu? Bora isso. E aí foi muito legal, porque eu interagi com vários gringos lá, de vários países diferentes, e cada um tem um jeito legal, sabe? Aí pra dizer mais ou menos assim, o Serginho comentou agora que o jogo foi chuvoso, né? De México e Camarões. Eu tenho umas fotos aqui minha. Deixa eu mostrar só uma foto minha aqui. Meio da chuva. A memória de Sérgio é boa. Eu lembro que tava chovendo, velho. Não tava nem lá. Rapaz, foi a maior chuva da história da cidade, bicho. Deixa eu ver se aparece aqui. Isso aí eu no estádio. Tudo molhado aqui. Tava Com mais a pra roupa de torcedor, mano. voluntário. Pela Porque eu foto, tava com a roupa, inclusive eu trouxe a roupa aqui pra mostrar. A roupa era toda caracterizada da FIFA, entendeu? Tinha nome gigante voluntário, não sei o quê. Então, assim, claramente eu não era só um torcedor. Eu tava trabalhando também. Vou mostrar aqui a roupa aqui. Inclusive, foi um voluntário que não foi de graça, não, porque eu ganhei muita roupa, viu? Cada FIFA deram muita coisa massa. Aí, deixa eu dar uma mostrar aqui, ó. A camisa era essa aqui. Uma coisa de muito boa qualidade, né? É da Nike, né? Aqui, Nikezinha aí. vontade. Adidas, pô. Ah, é verdade, desculpa. A FIFA Aí, me mata. cara, aí o mais legal, bicho, o mais legal das roupas que eu ganhei foi o meu casaco. E lá no estádio, o gringo tava me oferecendo R$ 400 pra comprar meu casaco. Caramba. E realmente era muito legal mesmo. Todo mundo elogia. Deixa eu ver, vou mostrar aqui. Eu não sei se pela câmera vai dar pra ver como é legal, mas ele é muito legal. Hoje vale 2 Eu acho que você já viu, Sérgio, quando eu fui na sua casa. já vi. Deixa eu ver aqui. Que é tipo esse aqui. Deixa eu... Ele serve como capa de chuva também, sabe? Aí, ó. Negócio bonito aqui, rapaz. Esse negócio da Adidas de qualidade, bicho. Já tem 6 anos e parece que é novo. Negócio top mesmo. A relíquia, né? E aí eu ganhei outros brindes, sabe? Um brinde que eu guardei até hoje, bem guardado, tanto é que eu nem abri ainda. Guardo com seus colecionadores. Foi um boneco do Fuleco, que é o mascote. É um boneco. Esse boneco aqui parece simples, mas ele tava sendo vendido no estádio por R$ 50, viu? E aí os caras deram. Eu comprei um desse de presente pro meu pai. Foi Eu 50 nunca abri, ele tá guardado na caixa como se fosse colecionador. Mas tem outro. Eu comprei uns bonequinhos também, que eram R$ 10, uns bonequinhos chaveiro. Pequenininhos. Molequinho. Então, assim, trabalhar lá era o seguinte, eu tinha que chegar 6 horas antes do jogo. Cagou. Então, o primeiro jogo, por exemplo, México e Camarões, era de 1 da tarde, eu tinha que chegar às 7 da manhã. E a gente chegava, organizava lá, comia, o pessoal mostrava lá o estádio, né, onde a gente ia ficar.
A gente se posicionava e, tipo, se não me engano, os portões abrem 3 horas antes. Então, assim, a gente realmente tem que estar bem cedo. E a gente tem que sair 2 horas depois também. Só depois tá todo mundo embora mesmo que a gente saía. E era legal, bicho, porque no primeiro jogo que teve esse México Camarões, eu estava no estádio literalmente quando não tinha ninguém, né? Então eu via o pessoal da FIFA ensaiando aquela entrada, sabe? Levando as sim. bandeiras, não sei o quê. E, rapaz, foi um privilégio. Pra quem gosta de futebol, bicho, Copa do Mundo, ficar vendo o pessoal ensaiar assim, tocando aquela musiquinha. Meu amigo. Os bastidores ao vivo, né? Eu tive o prazer de ver ao vivo justamente os bastidores, como é que é feito. E aí, foi massa, viu? Assim, eu passei tipo 6 horas em pé direto, praticamente. Mas valeu a pena, eu ficaria de novo. Tranquilo. Tomando chuva, a maior chuva da história da cidade eu tomei. E sabe o que é interessante? É que naquela época, pô, os dias antes, não dava nem um sinal que ia chover. Natal tava um sol enorme, enorme. Era tipo um sol escaldante. Tinha um sinal de chuva. Aí naquele dia, parece que guardaram toda a chuva do mundo para testar a drenagem da arena. Porque a arena tinha acabado de ser inaugurada. Passou no não teste? tinha pegado nem um dia de chuva ainda. Aí, meu amigo, os caras voltaram para descer na chuva. E foi tenso, bicho. Olha, pra vocês terem ideia, as coisas que eu tive que ver. Aquelas capas de chuva bem vagabundas, aqueles sacos de lixo mesmo, os caras vendem. Não protege nada. Os caras estavam vendendo pros gringos fora do estádio por 200 conto. E os gringos comprando, porque os caras tinham dinheiro, tinha dólar, tinha euro. Os caras compravam. Fizeram nada. festa, viu? Não adiantava de nada, mas os caras compravam. Fizeram a festa ambulante. E aí, eu vi várias coisas interessantes por causa desse trabalho aí. Muita história mesmo. Depois eu conto mais. Mas pro primeiro jogo, mais ou menos isso. Vocês estão me ouvindo agora? Eu acho que eu devo ter me mutado na live. As pessoas estejam me escutando no Discord, né? Mas agora está resolvido. Então peço desculpas aqui pelo estupício que eu sou. Está resolvido. Então eu vou só voltar aqui. O que é que eu falei? Que a gente normalmente conhece a visão do espectador, a visão de quem, por exemplo, foi ao estádio, como pagou ingresso, mas a visão de quem serviu, né, quem trabalhou, normalmente a gente não escuta. A gente vê aquelas pessoas de verde que ficam de costas para o gol, a gente acha até que eles nem têm emoções, né? Talvez o cara queria, dar uma olhadinha assim, talvez o gol voltou, né? Mas fica só escutando. E é porque também é oportunidade única, né, na vida da pessoa. Tocante, quais foram os jogos que tu viu? Não, como eu tava falando, no ano anterior, quando aconteceu, não sei se vocês lembram, mas para você poder assistir o jogo da Copa, para comprar o ingresso, eram 3 etapas, eu acho. As 2 primeiras etapas eram em sorteio, então você entrava no site da FIFA, se cadastrava lá e você era sorteado para comprar. Então em 2000, eu entrei nos sorteios, eu entrei em 3, eu acho, e fui sorteado em um deles, que foi o sorteio de um jogo das oitavas de final. Já eu vou adiantar qual foi o da oitava de final, mas só para lembrar isso, em 2013, quando saiu o sorteio, eu acordei de manhã achando que meu cartão tinha sido clonado, né? Porque é do nada, eles devido a uma conta, acordei de manhã, tava lá. Foi lá, FIFA, lá, alguma coisa, R$70. Eu, cara, o que aconteceu? Não comprei nada, porque foi depositado tipo 3 da manhã, assim, o valor, com um sustinho. Mas enfim. Nem se lembrava mais. Nem lembrava, porque é muito tempo depois que você se cadastra, do tempo que você se cadastra que sai o sorteio. Calma, só um pause aí. Se você tiver algum celular, algum dispositivo próximo ao seu microfone, pode estar causando interferência. Mas é só uma suposição. Né? Caso não for isso, não tem problema. A gente aguenta seu zumbido porque você é o Davi Luiz, então você tem moral, você jogou a Copa, né? Então, jogou muito bem a Copa, né? Bateu falta, fez gol. Fez 2 gols, hein? Alegria pra gente. Nem de longe parece esse Davi Luiz do Arsenal aí. Alô? Melhorou agora? Tá a mesma coisa, mas não tá nem aí. Vai, continua aí. Então, vamos seguir aqui, entrar na Copa, né, propriamente dito. Sim, não. Deixa eu falar do jogão que eu fui. Vai. Não, então, eu fui sorteado para um jogo que era oitavas de final, primeiro lugar do grupo D contra segundo lugar do grupo C. Como não tinha saído os grupos ainda,
Ficou assim. Quando sai isso, esse ingresso, eu não lembro se foi. Como foi no primeiro sorteio, o primeiro sorteio era o mais barato. Sim. Para quem teve muita sorte de ser sorteado, foi tipo 60 ou 70 reais. Quando saiu os grupos, o sorteio dos grupos, no grupo D, tínhamos Uruguai, Inglaterra, Itália e Costa Rica. Peraí, pô. Dentre esses 4 times, o time que saiu em primeiro lugar foi Costa Rica. No grupo C, o grupo C era um pouco mais fraco, mas ainda assim tinha Colômbia, Costa do Marfim, Japão e Grécia. O segundo lugar foi Grécia. Então, a oitava de final da Copa foi Costa Rica e Grécia, 0-0, pênalti. 0-0. Olha, eu tive o desprazer também de ver um jogo da Grécia, viu? Japão e Grécia, meu amigo. Justo, o jogo não foi por causa da Costa Rica, não. A Costa Rica até tenta jogar bola, mas a Grécia, ela joga outro esporte ali. O jogo da Grécia, o jogo da Grécia que eu vi, Japão e Grécia, logo no primeiro tempo, teve um cara da Grécia expulso por anos, um volante lá. E aí já acham, pô, agora vai ficar legal o jogo, porque um a menos, os caras vão pra cima. Mas nada, pô. Japão aí, olha, eu vi Honda, Kagawa, esses caras aí, ó. Tá com nada, né? Tudo mole. Tudo mole. Jogo horrível. Jogo horroroso. A tática da Grécia era 1-10-0-0. Famoso. Agora esse jogo do Japão tem uma coisa muito legal, tá? Japão e Grécia. Porque é o seguinte, deixa eu ver se eu acho até a foto. Eu tava trabalhando lá, né? E aí eu tava na parte de cima do estádio, tava bem no topo mesmo. Aí eu olhei pra baixo a torcida japonesa e eu vi eles com os negócios azuis, sabe? Parecendo uns balão assim, os negocinhos. Sim. Vou mandar a foto pra vocês aqui. Coisa de otaku, pô. E aí eu achei interessante, sabe? Essa aqui foi a foto que eu mesmo tirei lá. Se dá pra ver. Dá. Tá, focou. Umas coisas azul. Sim. Dá pra ver. E aí, cara, eu achei, pô, os caras com saco azul, é comemoração diferente, né? O japonês com um cheiro diferente de comemoração. E aí eu fiquei em choque quando descobri no final do jogo que eles fizeram um saco de lixo dos caras a recolher o lixo, meu irmão. Os caras A recolher o próprio lixo com sacos e eu achando que era um negócio de comemoração, tá ligado? Que era uma forma diferente. Um mosaico, é um mosaico. Mosaico japonês. A vuvuzela japonesa. A vuvuzela japonesa é o saco de lixo. Na hora eu fiquei surpreso, bicho, porque a educação dos caras é absurda, bicho. Absurda. Parece com a nossa. O pior, a gente falava com eles em inglês e eles respondiam em português, pô. Pegava o cara, levava pro canto. Japonês é tryhard demais, velho. Asiático é outro nível. Só os políticos. Levava o cara pro canto, pô. Aí eu falando inglês com ele e ele respondendo, obrigado, ó, obrigado. E eu ficando encantado, porque diferente dos outros povos, pô, é muito mais educado. Sim. Olha, o mexicano é o povo mais doido, velho. Muito, muito pirado. E assim, eles eram um brasileiro mais bêbado, sabe? Brasileiro mais piorado. Eu só queria saber de algazarra, de brigar, quase que invadiu lá um lanchonete do estádio, tá? Quebrar tudo. Os caras eram muito, muito pirados. Era gente boa também. E pior, jogo contra Camarões, os caras fazendo isso tudinho, né, velho? Não, era o segundo jogo da Copa, pô. Tinha acabado de começar a Copa. E aí foi engraçado que era o seguinte, o outro jogo era Brasil e México, certo? O segundo jogo era Brasil e México. Sim. Quando acabou México e Camarões, aí cruzaram os mexicanos com os brasileiros, fora do estádio. E os brasileiros, na zoeira, começaram a gritar, pô, México, pode esperar, a sua hora vai chegar. E os mexicanos, tudo doido, acho que não sabiam nem que estavam cantando, começaram a repetir também. Os México, pode esperar, a sua hora vai chegar. Eles cantando pra eles mesmo, entendeu? Meu Deus. Foi engraçado demais, pô. E aí, tava aquela fantasia de lutador mexicano de luta de boxe, aquelas máscaras coloridas. Sim. Luta livre. Eu tava vendo uma hora, pô, do nada, duas famílias assim, vestidas desse jeito, se encontram. E aí, do nada, eles começaram a ensaiar uma luta, pô. Do nada mesmo, aleatoriamente. Aí o pessoal fez um círculozinho, os caras começaram a trocar uns socos ali. Eu fiquei, meu irmão, os caras são doidos demais, pô.
é engraçado, mas são muito doidos. Que na O verdade, japonês não, o japonês é pura educação. O que, japonês na é. verdade isso é o que a televisão não consegue mostrar, né? Ela se propõe a mostrar o jogo, né? Mas quem vai ao estádio tem toda essa relação, né? Com os outros fatos que acontecem, né? Ô Pedro, na época eles falavam culo no tiro de meta? Sim, inclusive, eu lembro que na hora que eu tava ouvindo, eu entendi que era puto. Achei que era puto, porque era difícil de entender isso. Eles estavam gritando ali, realmente, essas coisas. Ah, é puto, né? Eu pensava que era culo. Foi. Eu não sei exatamente, eu entendi puto na hora. Eu tava no meio do estádio, né? Era puta, era puta. Agora, Mas eu sei que foi interessante. eu queria pontuar que quando o Sérgio falou né, voltar para falar da Copa de 2014, eu confesso que eu fui ver aqui alguns fatos que aconteceram na Copa. E não lembrava que foi nessa Copa que Soares deu a famosa mordida, né, em Chiellini. Eu fiquei assim, né, surpreso com isso, eu não lembrava disso. E eu né, tenho. não, pode dizer, não é só isso mesmo. Eu não lembrava disso. Mudando Pronto. aleatoriamente. E uma coisa que eu não sei se você percebeu nas suas pesquisas, mas esse jogo foi em Natal. Foi absolutamente na minha frente que esse episódio aconteceu. Eu estava, tipo, 20 metros de Soares e Chiellini. Inclusive, esse jogo... Por quê? Esse jogo o quê? Eu estava justamente atrás do... Eu disse que eu estava bem pertinho desse lance. Sim. Mordida. Sim. E esse lance foi justamente... Na minha frente, eu estava atrás do gol, da trave, que aconteceu o gol do Uruguai, certo? Sim. Eu tive o prazer de filmar o gol do Uruguai. O gol do Uruguai naquele jogo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Meu amigo, esse cara é um arquivo humano, pô. O arquivo Não da é Copa, isso. pô. O cara é Olha, deixa eu ver aqui. PVC. Deixa eu dar 2014. Dá pra vocês verem. Aumentar até o volume aqui. Vou virar a câmera. Pode fazer a horizontal aí. O cara é um mito, pô. Está em tudo. O cara falou, gol do Uruguai agora. Meu amigo, o bicho é um profeta, pô. É um profeta, pô. E aí eu tava no meio da torcida do Uruguai, como vocês puderam notar. Regis, hein? Cara, Regis, né? E aí uma coisa interessante é que esse jogo foi de dia, né? De noite, eu fui numa padaria, mais ou menos perto do estádio, pra jantar. E lá eu encontrei torcedores do Uruguai. E eu mostrei esse vídeo pra eles. Eles estavam na festa, estavam na alegria. E eu mostrei o vídeo e o cara me pediu pro WhatsApp dele. Ele mandou o contato, eu salvei no celular, mandei o vídeo pra ele. E ele me deu um presente. Oh. Com carinho. Foi essa... Não, peraí. Essa cachecol aqui, ó. É aí, pô. Meu irmão, velho. Cadê aqui do Uruguai, ó? O cara foi só Stonks, pô, ele, pô, nessa Copa. Aí ganhou. Eu mandei o vídeo pro cara, o cara me deu um cachecol desse, negócio do Uruguai aqui, ó. Mó legal. Eu vou começar a fazer vídeo também, pô, de gol de Copa, pô. Do Botafogo da Paraíba. Eu nem ia dizer isso, sabe? Gol do Altinho. Eu nem ia dizer isso, mas já que já estamos falando disso, no segundo jogo da Copa, que foi Estados Unidos e Gana, Ele ganhou o quê agora? o jogo foi Estados Unidos 2-1 em Gana. E o segundo gol dos Estados Unidos foi por coincidência nessa mesma trave, na mesmíssima trave. E por coincidência, eu também estava atrás dessa mesmíssima trave. Por coincidência, novamente, eu também gravei esse gol. É um profeta, cara. Então, olha, se vocês quiserem, eu vou aqui, ó, pra mostrar que eu não estou mentindo. Botar a câmera do lado de novo. Inclusive... Peraí. Deixa eu iniciar aqui. Eu estava no meio da torcida dos Estados Unidos, certo? Tu tava trabalhando aí? Não. Nesse jogo, não. Ah, tá. Grava todo Não deu pra ver, não foi legal. Não foi legal a resolução. Mas tá aqui salvo. Mais um momento marcante que eu tive o prazer de filmar. Mas dessa vez eu não consegui
trocar com nenhum americano por presente. Mas Sim. salvei. Ficou gravado aqui nos arquivos. E assim, a Copa foi legal demais pra mim, sabe? Muita coisa especial, vivenciei momentos históricos. Essa questão da mordida Suárez e Chiellini, eu tava bem pertinho, como eu falei, só que na hora eu não percebi, sabe? Nem eu, nem ninguém. Ninguém ali percebeu. A gente só viu o Suárez cair no chão e a gente achou que ele tava simulando alguma coisa. Simulando cotovelada, Imagina o juiz, alguma pô. coisa. Se tu nem viu, imagina, pô. Não, exato. O cara é ardioso demais, pô. Exatamente. E sai. Ele tava no Aí cantinho, ninguém assim, escondidinho. percebeu na hora, a gente ficou tudo confuso. E aí, no final do jogo, saindo do estádio, os caras foram ver no celular dizendo Suárez morre Chiellini. E a gente ficou meio perdido porque não sabia em que lance foi isso. E aí depois que a gente viu que foi na nossa frente, porque foi realmente uns 20 metros de mim. Foi interessante. Eu vou dizer aos meus netos que eu vi aquilo e vou dizer que eu acusei na hora. E assim que Breninho, aconteceu, eu disse, inclusive, opa, apontou uma crítica sempre. aqui. Breninho, abre aspas, sujo demais esse jogador. Fecha aspas, Breninho Penha aí. Mikael, quero ouvir você, Mikael. Cadê você? Cadê seu áudio? Não, mas eu antes de Mikael falar, eu gostaria de dizer que se alguém quiser um vídeo de algum gol de Costa Rica e Grécia, eu tenho aqui pra mostrar. É, cobrança de pênalti. Hã? Cobrança de pênalti. Cobrança de pênalti. Não, mas ainda falando, pegando uma brecha do que ele falou das torcidas no estádio, tinha muito pouco torcedor da Grécia, né? Obviamente. Mas tinha bastante torcedor da Costa Rica e, na verdade, não nenhum que tinha pouco torcedor da Grécia. Tinha os torcedores, mas eles ficavam concentrados no lugar, tinha bastante torcedor da Costa Rica e eles são bem divertidos também. Não avalio eles como tão pirados como os do México, mas eles são muito, muito farreiros também, muito divertidos. Breninho disse que o papo tá tão bom que ele vai pegar a espuma divina aí pra deliciar esse bate-papo que está acontecendo. E de fato, assim, coisas curiosas do jogo era que, tipo, na sessão, na parte que eu tava, era bastante brasileiro, assim, era tipo, gente como eu, assim, que esperava que o jogo fosse ser Itália ou Uruguai. E tinha sido aquele jogo e a gente se juntou, assim, tava, como se diz, zoando muito, assim, no jogo, a gente comemorava lateral, como que tinha comemorado lateral. Samaras pegava na bola, vocês comemoravam, né? A gente ficou muito indignado quando virou o jogo, né? Que a gente tava perto da parte de trás do gol. E nosso gol foi o gol que ficou Keylor Navas. A gente, pronto, agora a gente não vê gol mesmo. Antes a gente tinha esperança. Pronto, agora, a partir desse tempo, só se for pênalti esse gol. Mas quem chegou mais perto de fazer gol nesse jogo foi a Grécia, pelo que eu lembro. A Grécia ainda tem bola na trave ainda. Eu quero começar aqui um tema polêmico. Quero dizer que nem que existisse 100 Copas, o Brasil ia ganhar aquela Copa com Luiz Gustavo, Oscar. Rapaz, é uma seleção, uma das piores que eu vi nos últimos 20 anos aqui da seleção brasileira. Não, pô. Não, abre aí. Wikipédia, Copa do Mundo 2010. Não, o Brasil em 2010 jogava direito. Pô, pelo amor de Deus. A 2010 era bem melhor. Luiz Gustavo. Pelo amor de Deus, pô. Oscar pra mim é aquele troféu pelado, pô. Eu vou ter que admitir, mas eu adorava Luiz Gustavo, velho, no tempo da Copa do Mundo. Irmão, a gente jogou com o Fagner. O Luiz Gustavo é muito superior a Fagner, pô. Pelo amor de Deus. Só fazer uma correção aqui, Benito. Oscar pra mim é aquele troféu dourado, né? Não pelado. Eu concordo com o Sérgio, eu também gostava do Luiz Gustavo na época. Eu não achava nada demais dele, não. Não, eu vou. E Oscar. Uma coisa, só pra, eu falei em relação ao presente, mas obviamente, quando eu vi lá em 2014, ele tem aquela impressão, aquele volante que você não conhece muito. Você fala, tipo, quem é esse cara? Mas ele passava muito segurança jogando. Passava muito. Pra mim, né? Pra mim. Aquele bigode e tal, eu também achava. Né? Mas assim, e ainda diante de tudo isso, eu digo a vocês, se o cabo assistir o jogo lá, eu tive uma péssima experiência de assistir os jogos, porque eu assistia com pessoas que não gostavam de futebol. Então, tipo, pra eles era um evento social assistir o jogo da Copa. E eu já tinha raiva da seleção em si. Então eu ficava puto com quem tava assistindo e a seleção. Tipo assim.
Só comentar uma coisa. Júnior Silva mandou aqui. Se o Brasil não fosse tão talentoso, não chegava nem às quartas de finais da Copa. De tão mal Que treinado perigoso, né? e mal convocada que vem sendo desde 2010. Aponta o nosso Justamente, Júnior. concordo com tudo que Júnior Silva falou. Tudo. Tipo, Tu pode dizer, não, beleza, em 2014 Oscar não jogou bem, assim, mas Sim. em 2014, antes da Copa, Oscar era o jogador da Premier League, era o melhor jogador da Premier League. sabe qual foi um dos maiores problemas do O Felipão? melhor da Premier League não. Olha, Mikael voltou aí. Um dos maiores O melhor problemas da do Premier League Felipão. não, peraí. Um dos melhores. Ele era o melhor do Chelsea. Ele era o melhor do Chelsea, que era o time campeão, pô. Não, Sim, deixa eu Neymar ver. carregava ali, né? Um dos maiores problemas do Filipão foi convocar a seleção um ano antes, pô. Ele levou a galera, o Fred tava muito bichado pra jogar a Copa. Tão carregado. Sim, Isso ocorre até hoje, né? É a panelinha, né? o goleiro da seleção joga a Série B do Canadá, eu acho. Ou era... Neymar carregava tanto essa seleção que Eu Fred. não sei se eu tô... Tem um vídeo épico de É. Fred. Ele recebendo a notícia que Neymar não ia jogar a semifinal, pô. Ele fica tipo assim. Sério, cara? No cercadinho ali, né? É, o bicho tipo, Jornal Nacional. O bicho entra em desespero, pô. Foi. Pra você ter noção. Vamos ganhar pra ele, né? Vamos jogar pra ele, né? Reza a Deus, Mal né? sabia ele. Mal Tá sabia ele. Antes do jogo com a Alemanha, pô, o pessoal lá no hino nacional chorando com a camisa do Neymar lá, pessoal. Tá vendo aí, né? Aqui, Sérgio, do meu lado. o Breno tá dizendo aqui que ele jogava na primeira da Major League Soccer. O Toronto fazia parte da MLS. O nosso estagiário aqui, nosso Breno bem imitando. Olha, esse comentário de Serginho aí, de Júlio César, foi um comentário regado a clubismo, hein? A culpa não foi dele, não. Eu concordo. Não, O Brasil ter perdido, Júlio César não foi culpado, não. Inclusive pelo Chile. Ele foi bem na Copa. Eu tô falando que seleção do mundo que chama um goleiro assim, né? Um ano antes de uma Copa do Mundo. É verdade. Não, tem razão também. Mas é o que E na época a gente tinha goleiro melhor, né? Pra jogar, só que o Júlio César foi muito bem, mas a gente tinha goleiro melhor. Mas é o que o Mikael falou. O problema desses técnicos, eu acho que o Dunga, mal técnico do jeito que ele é, pelo menos ele não era tão assim. Mas esses outros técnicos, Parreira, Filipão, Tite, eles são muito de conchavo, de amiguinho. Aí fica chamando os amiguinhos e... Mas minha questão é assim, Você já vai com Não sei. uns 20 nomes já, certo? Panelinha demais. Pô, como é que... 15 nomes. E a minha questão é a seguinte, vocês Do mesmo acham... jeito que o Filipão convoca o Júlio César, ele jogando na Major League Soccer, foi... Tite convocou de titular Paulinho jogando na China, pô. A minha impressão que eu tinha com a seleção é que aquela seleção não ia nem passar nem das oitavas. Vocês podem discordar de mim, mas eu não gostava do futebol da seleção brasileira. Eu não curtia. Ah, mas é um tipo de Filipão, pô. Você não vai gostar, mas ele vai ganhar, né? A tal ponto... O pacote Filipão é esse, pô. Que Você não gosta, mas pelo menos ele ganha. Teve até aqueles pênaltis com o Chile, pô. Quando eu vi aqui, eu disse, pelo amor de Deus, essa seleção aí, bicho, eu dei uma morgada muito grande. Bora passar pela fase de grupos, no geral. Rapaz, eu tava assistindo a reprise desse jogo com o Chile, que a Sport TV mostrou agora na quarentena, né? Sim. Rapaz, que coisa horrorosa, bicho. Qual jogo com o Chile? Japão ou Grécia? Nas oitavas. Grécia. Brasil e Chile. Foi horrível o jogo, pô. Mas então, tipo, se eu tivesse assistindo em casa, na TV, não ia ser bom. Eu, obviamente, mudaria de canal. Mas como eu tava no estádio, a galera tava zoando o estado ruim do jogo, porque, tipo, não era torcedor... A parte que eu tava não era torcedor nem da Grécia, nem da Costa Rica. Era torcedor brasileiro. A gente nem sabe o que é futebol. A gente não é futebol, não. Só tava tirando onda. Foi muito boa, tá ligado? Eu gostei. Aquilo não é... Tô dizendo que Brasil e Chile nas oitavas, esse jogo que o Lucas tá se referindo aí, foi uma coisa assim nojenta. Foi esse jogo que eu tive raiva, muita raiva, que eu assisti com pessoas que não gostavam de futebol, né? E ficava aquela coisa assim, pô, eu que assisti o jogo, o pessoal tipo, ficava olhando a bunda de Hulk, tá vendo? É uma coisa assim, que pra mim, tipo, é muito, tipo, esse era o clima da Copa das pessoas, entendeu? Não, que estavam ao meu redor, né? Não tô dizendo, generalizando as pessoas, de modo geral. Antes de sair da fase de grupo, qual foi o jogo da fase de grupo que marcou vocês, assim? Vocês fase de grupo? Aquele jogo, foi contra a Croácia? Deixa eu ver aqui. A mim foi Holanda e Espanha.
Ah, É, sim, no ó, geral o foi gol esse. O de gol de Van Van Persie, Persie, de né? peixinho, Voador. isso aí foi. Cabeça. Pelo amor de Deus, isso aí foi demais. Foi muito bom, velho. Justamente, eu me encantava muito mais em ver na Alemanha jogar, Holanda. Meu irmão, essa Mais Copa. ou menos. Mas o Brasil não. Sei lá, não. Ale- A Alemanha não a- encanta, não, né? A Alemanha joga joga, É, pragmático dela, mas encantar. a Alemanha só Tanto que jogou ela muito sofreu pra Argélia, bem né? Ela sofreu contra bastante na Portugal, velho. prorrogação. o que me encantava era a geração, tipo Verroes, aqueles jogadores assim. Vocês concordam que a Alemanha só jogou bem o primeiro jogo? Muito bem, assim? Da Copa? Sim. Não vou lembrar. Não. Assim, nessa Copa, ainda bem que não aconteceu isso, mas a melhor seleção era da Argentina. Eu ia dizer que era o melhor jogo pra mim foi a Argentina e Nigéria. A Argentina já foi um jogão, velho. A Alemanha empatou com Gana e ganhou de 1-0 dos Estados Unidos. Empatou com a Argélia nas oitavas. Mas, Sim, mas, e o, mas isso é o normal de grupo D, seleção que é campeão. Elas começam no fase de grupo meio fraco e depois desenrola. Ó, eu tô vendo e o aqui. grupo D que passou Costa Rica e Uruguai. Tirou Itália e Inglaterra. Mas Ninguém esperava isso. a maior safadeza da fase de grupo foi botar Inglaterra e Itália pra jogar em Manaus. Também. É verdade, viu? Os caras Mas, estavam morrendo em campo, os caras não conseguiam correr, pô. Ô, Serginho, mas eu o não que Itália e Inglaterra. Uruguai. Ah, Itália e Uruguai foi em Natal de 1 da tarde, cara. É, Aquele É. dia, meu amigo. Uruguai, Ei, eu saí todo queimado, velho. Não tinha E protetor só que aguentasse, não. Uruguai não é um país quente, não, né? Não, pô. Cara frio ali. mas Sérgio, Inglaterra precisa de desculpa pra jogar mal em Copa, não. Podia ser. A Itália também não, né? Itália, pô, Itália tem 4 Copas do Mundo. Né? É, Inglaterra tem uma cagada roubada. A partir A Itália de. perdeu para Costa Rica, pô, de 1-0. Exato. Esse jogo em Manaus foi o primeiro jogo. Tinha outros dois para recuperar. Sim. Estavam horríveis mesmo. Isso, Não, então, uma coisa ainda sobre o Brasil. Além dessas coisas, né, bunda de Hulk, tal que rolava, tinha a questão do hino nacional, que ficou muito forte. Acho que foi nessa Copa também, né? Antes de começar o jogo, né? Começou na Copa das Confederações, o Pronto. 2013. Aí chegou na Copa essa coisa, né? Vai tocar o hino, né? O hino era mais rápido. Bicho, a Copa é no Brasil e ainda se mantinha essa questão do hino rápido. Beleza. É protocolo, né? Padrão, né, da FIFA. Pronto, beleza, né? Rolou e tal, o cara cantava. E, tipo, Galvão, né? Brasil, Brasil, aquela emoção. Mas eu realmente morgava. Eu não sei o que eu sentia. Eu vi o hino É porque nacional. eles achavam que cantando hino assim dava força ao time, o time jogava nada, né? Vamos ser sinceros. Aí, pronto, rolou essa questão, por exemplo. Nesse jogo contra o Chile, foi que eu percebi que Thiago Silva não era um bom capitão para a seleção. Ele não passava a segurança que talvez em momentos de crise ou de crítica O cara chorou, pô. a seleção precisava, né? Já foi um primeiro ponto aí. Porque o Brasil sempre teve esses líderes assim, nas principais Copas, né? Tipo Cafu, o próprio Dunga. E aí Thiago Silva. Cavalo. Ué, uma coisa que me incomodava muito nessa Eu não- Copa. Eu não Fala. vi problema não, velho. Eu- Esse negócio de chorar, não. Eu também não. Ele dentro de campo, ele fazia parte dele, ele liderava. Eu Isso. acho o pior capitão, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de Dudu, do Palmeiras. O Sim, cabo é capitão, aí quando chega pra bater pênalti, ele não chora, mas ele não quer bater pênalti. Então ele É, foge da responsabilidade entendi. dele. Foge de O cabo responsabilidade. chorar ou não, mas querendo ou não, ele era zagueiro ali. Ele não tinha que bater o pênalti. Ele só tava emocionado ali, mas ele não fraquejava em nada. Dentro do Mas campo, ele tu não acha que ele não querer bater pênalti pode ser um ato de responsabilidade dele, não? Que ele sabe que não sabe bater? Não, pô, mas aí ele sendo como capitão, eu vejo isso como uma falha de. Porque eu entendi que o Lucas disse que não gostava dele como capitão porque ele chorou na hora de bater pênalti, ficou lá Ah, sim, emocionado. sim. Não, Aí eu vejo mais como uma falta de liderança você sim, recuar de não bater o pênalti, entendeu? sim. Do que você chorar, mesmo não sendo ali o seu papel. Eu fiquei com a Porque impressão, além dele ser Miguel. o capitão Dudu, ele é o craque do time, né? Sim. A liderança técnica e tal. Eu fiquei. Assim, quando eu vi Thiago Silva chorando, na verdade, pra mim foi o que eu pensei. Não existe. Ele não é um líder, talvez, como a gente imagina que ele seja. Eu fiquei meio que questionando, assim, pensando. Se um cara como Júlio César, que ele tem um perfil mais assim. Eu acho que ele é um pouco mais.
exerceria melhor esse papel, mas talvez ele já exercesse dentro do vestiário, assim. Mas o chorar, realmente, eu fiquei questionando, mas você tem razão. Você vai voltando nesse ponto, eu fiquei pensando agora, realmente, se o cara faz o que tem que fazer, mas depois ele se emociona com aquilo que acontece, né? Beleza. Sim, uma coisa, mudando de assunto rápido, é uma coisa que me incomodava muito era a torcida do Brasil, velho. Acho que foi uma torcida mais apática que eu vi na Porque não tem história de Copa. identidade, né, velho? É uma coisa assim Eu, complicada. eu gosto de ver jogo da Argentina e a torcida da Argentina é uma coisa impressionante. No Brasil, teve um jogo no Maracanã. Mas não é a paticidade da torcida, não. Mas é uma coisa que eu considero culpa da CBF. Sim. Mas Também, eu não tô apontando isso, não. Eu tô ligado. Muito embora. a torcida é muito elitista, pô. Não é a torcida que costuma ir em estádio, gritar. Não é o Olodum. Não é o Olodum. Muito embora. Eles foram para o evento, né? Eles não foram para assistir o jogo, para torcer. Foram para o evento. Sim. Isso. Porque o ingresso é muito caro. Se você não era dos sorteados, por exemplo, eu comprei ingresso por 60, 70 reais, mas quem não foi sorteado, comprou por 200. Se eu fosse vender meu ingresso, antes de sair, que era Costa Rica e Grécia, eu teria vendido por 300 reais. 350. Muito embora a Associação da Argentina não seja um exemplo, né? Mas, assim, existe uma espécie A torcida de Argentina é um exemplo. Não, eu digo a Associação da Argentina, né? A AFA não é exemplo de grupo, né? Mas, ainda assim, existe uma nacionalidade. Veja, não há exatamente um amor, digamos assim, a associação, mas existe um amor ao país, uma identificação e se vê como um símbolo, você começa a fazer cânticos, né? Se pensando assim, a Argentina vencer a Copa representa várias coisas. Não sei, por exemplo, o que é aqueles torcedores, o perfil que está apontando, né? Isso é uma coisa. O Beninho comentou aqui, Sérgio, não tínhamos canto. Hoje em dia tem um movimento verde e amarelo, Assassino de Outubro, tem várias músicas, né? Que é uma coisa mais recente, né? Mas 2014... eu tô dizendo na época mesmo, é pra época. E a torcida era a elite da Argentina também, né? Se for pensar assim. Porque é ingresso caro pra eles também. Mas como tem uma base que tem esses cânticos, acaba repassando para... Que é o que tá acontecendo muito com o Flamengo hoje. O Flamengo é um time de assim, a maior parte das pessoas são pobres, não vão ao Maracanã. Tem as torcidas organizadas e os davids acabam incorporando os cânticos. Mas isso com qualquer clube, na verdade, né? Mas acho que acontece com a Argentina. Tem os cânticos e esses caras mais ricos acabam repetindo. Muito embora eu acho a torcida da Argentina muito racista, né? Eu vejo brasileiros chamam de macaco. Não, mas deixa eu só abrir um parênteses voltando ao que tu falou, Chion e Lucas Novo. Não pode fazer. Que na verdade é uma mistura das duas coisas que tu falou, porque tu falou que tu disse que duvidava o Brasil, essa seleção do Brasil ser campeã dessa Copa. Sim. E tu também reclamou do emocional do Thiago Silva. Eu acho que o problema, eu acho que o Brasil teria muito mais chances de ganhar essa Copa se a Copa não fosse no Brasil. Eu acho que os jogadores eram muito novos, muito jovens e tinham muita pressão. E isso foi um dos motivos que eu concordo. 7-1, e que porque Thiago, se você vê Thiago Silva jogando normalmente, você vê jogos do Milan, ele não era do feitio dele ser emocionado daquele jeito que foi no jogo. Era muito mais da pressão de estar jogando e da obrigação de ganhar a Copa em casa que fez aquilo, entendeu? O próprio Davi Luiz, da sua foto, representa esse aspecto aí. Ele, né, fala, né? Eu queria só dar alegria ao meu povo. Então, tipo, o cara, ele tava aqui na mente dele, né? Assim, por mais que ele virou um meme, mas, tipo, estava na cabeça dele isso. Júlio César também, emocionado. Tipo, os caras estavam justamente... Só que esse peso só foi aparecer na derrota. Por isso que hoje... E foi um vexame, né, também. Por isso que hoje tem muitas seleções e times que contratam um coach, um psicólogo ali, pra poder aliviar essa tensão. Porque o cara não pode entrar, velho, no campo pensando, tipo... meu Deus, se eu errar aqui, acabou o sonho. O cara tem que dar o melhor, mas, tipo... relaxado, velho. Confiante, tipo. Eu acho que isso se intensificou mais com a lesão do Neymar. Exatamente. Que é como a gente falou no início, né? Os cabos entraram com a camisa dele no hino. Choraram no hino com a camisa dele. E aí, tipo, entrou muito... sei lá, muito... O emocional muito abalado naquela situação, né? Eu não esqueço a cara de Bernardo. Parecia um menino perdido dos pais, pô. Quando o menino fica perdido assim, fica cara de choro.
E aí Sim, eu sim. boto um personagem também que completou 70 anos essa semana, que é Galvão Bueno. Ele fabricou um personagem chamado Neymar e ele também tem culpa nisso, porque, digamos assim, a esperança é uma pessoa e essa pessoa não vai poder jogar, pronto, acabou. Então, não tinha. Mas era verdade, né, boy? Pois é uma verdade, que eu não queria que não fosse feito. Eu acho que deveria ser construído desde o início, tipo, se um cara vai sair, tem que ter uma outra opção, pô. Ó, É pronto, é o verdade. que o cara falou aqui no Mas chat, o El Aziz. Eles não tinham muita confiança neles mesmos sem Neymar, que é o que Fred explanou, Deixou claro ali, foi. deixou claro, tipo, meu é porque ele Deus. destoava muito, né, do time. Então, Sim. quando perdeu ele, Ele tava, assim, eu sei que hoje ele tá jogando muito bem, mas ele tava, tipo, no Barcelona, jogando muito. Ele jogou muito a Copa, ele jogou Jogou muito bem aquela Copa. 2014. Eu esperava muito mais de Hulk. Eu tenho muita esperança que ele ia tipo, destruir na Copa. Não foi muito o que eu esperava. Mas, vamos seguir aqui, vamos para a segunda fase, né? Passou todo mundo. Sim, passou o as Chile. oitavas teve o Brasil e Chile, foi nos pênaltis, que a gente já comentou bastante. Colômbia e Uruguai. O show de 2 a 0 James pra Colômbia. Rodrigues. O cara Gol jogou demais. muito. Depois de Foi. toda aquela Aquele jogo foi um show, viu? França 2 a 0 na Nigéria. Alguma lembrança? Não, não Da lembro muito França da França, não. 2014 era bem Qual foi o jogo dos negros maravilhosos, hein? normal. Oi? Qual foi o jogo A dos gente, negros? França e Suíça. a gente tem Nigéria, eu acho. Não, pô. Suíça. França e Suíça, 5-2, França. Suíça. Isso. Aí teve Alemanha 2 a 1 na Argélia. Só na prorrogação, me lembro desse jogo, que a Argélia jogou muito, velho. Sim, A pronto, Alemanha a Argélia é não muito merecia interessante passar. a presença na Copa da Argélia, né? Uma coisa muito interessante. Eu não sei se já tinha Com Marreis, certeza. né? Foi massa, assim. Tu tem. Ele passou, a Eu vou Argélia ver passou aqui no a grupo da tabela. Rússia e da Coreia, junto com a Bélgica. Eu vou até ver aqui a tabela da Copa também. Esse grupo aí, pelo amor de Deus. A Bélgica deitou. A Bélgica não era isso tudo, né? Ainda era promessa, mas a Argélia passou em segundo, mas era um bom time, pô. Fez jogo Jogava, duro com velho. com a Alemanha. Tu tem alguma lembrança da segunda fase, Pedro? Das oitavas? Das oitavas de final da Copa. Se tu tem alguma lembrança de algum jogo que te marcou. O Brasil e Chile, né? Brasil e Chile foi o maior perrengue da minha vida. Antes de Flamengo e River Plate. O maior perrengue da minha vida, Brasil e Chile. Teve Holanda 2 a 1 no México. Aí o jogo que Calamity tava, né? Costa Rica foi 1 a 1 isso, Calamity. Não foi 0 a 0 não. Olha. 1-1. Aí foi pros Ah, na pênaltis. prorrogação, pô. 1-1 na prorrogação. Pô, o jogo foi 0-0, né? Ah, não, foi não. Foi não. Foi no Tô tempo lembrando normal. agora, verdade. Foi a Grécia fez um gol primeiro, quando a torcida tava tirando onda. Pronto, agora a gente não vai ver gol porque tá Keylor Navas aqui, pá, gol da Grécia. Ou não? Não, foi Não. gol da Costa Rica, foi gol da Costa Rica. A Grécia empatou na prorrogação, pô. O jogo foi bom. Ruiz, quando abriu o segundo tempo, foi. Quando abriu o segundo tempo, gol de Ruiz. Foi. Começo do segundo tempo. Aí, Grécia começou a jogar bola. Ele disse, não, agora é futebol. Agora a gente tava jogando aqui. Agora futebol. Ele tava jogando futebol de botão, bora jogar, Aí começou aí pronto, aí exatamente, Keylor Navas ainda salvou umas 2 bolas. Aí depois teve um chute na trave. Nos últimos minutos, eu acho. Você fez nos 80. Não, prorrogação, 90 mais 1. 90 mais 1. Nos acréscimos foi. Foi. Pronto, eu achei que tinha sido nos 80 por aí. Aí pegou foi de. Papadopoulos, né? Um negócio assim. Isso. Papadopoulos. Teve Argentina e Suíça, né, Mikael? 1 a 0 só. Mas, um fato Quem interessante. foi que disse que a Argentina jogou bem aí? Essa Copa foi Sérgio, foi? Foi eu. Não, E foi a Argentina aqui, rapaz, só ganhou de 1 a 0. Sim, eu ia comentar isso. 1-0 a Suíça, pô. Ela passou. Que ganha de mais de 1-0 da Suíça, pô. Suíça É consegue verdade, chegar em quarta de final toda a Copa só empatando. Tem aquele estereótipo de Galvão, né? O Ferrolho Suíço, né? Todo jogo. Não, mas voltando lá, a fase de grupo da Argentina não foi boa, não, velho. Ganhou do Irã morrendo, gol de Messi que teve.
Pronto. Mas foi tu que disse que Não. ela tinha jogado bem. Pô. Ó, dando Não, foi spoiler, a Calamp. a Argentina Não. passou da Se você Bélgica for por olhar 1 a 0 placar, se você for depois. olhar placar, você não vê que a Argentina jogou bem mais. Esse ano, Di Maria tava jogando um absurdo, pô. Absurdo. Pô, eu assisti, a Argentina não jogava muito bem não, Calamp. Caramba, Era bem, mano. era sofrido. O único jogo que jogava direitinho foi contra a Bélgica. Pô. Pronto, que foi 1 a 0. Foi. Já nas E o quartas, go- a Bélgica tinha passado dos Estados Unidos nas oitavas, ganhou 2 a 1. Foi jogão, o goleiro dos Estados Unidos pegou pouco nesse jogo. Foi um massacre esse jogo aí. Vocês lembram, né? Os Estados Unidos era fraquinho, né? Acho que era Howard, goleiro, pegou acho que umas 20 Howard bolas. foi uma Copa do Caramba dele. Howard. Foi, pô, foi uns Esse 20, jogo foi- 20. Agora Esse jogo foi absurdamente fantástico. Foi. Pronto, Eu acho que eu lembro. esse jogo eu assisti na universidade. Eu lembro de ter assistido assim uma TV de tubão assim bem grande e tipo, Eu acho- Howard impressionante, velho. Foi, pô, o bicho Já foi vi. sozinho. Já vi. Foi um massacre. Agora esse jogo, Aí, diz aí, Mikael. não, já passando para as quartas já. Sim, Né? pro Brasil Não e tem alguma Colômbia, coisa né? das oitavas. Brasil e Colômbia, que foi o fatídico, né? Jogo da Sim. lesão do Neymar. Eu confesso Não, que quando, mas- quando eu vi esse lance de Zuniga e Neymar, eu não achava que tinha sido uma coisa tão grave, não. Eu, tipo, "Oxi, por que esse bicho tá fazendo essa cena toda e tal?" E depois eu fiquei muito impressionado, velho. Não, teve até nessa época um boato que era. Ele tava Sim. fugindo, né? Sempre tem o povo que odeia Neymar, né? Sim, Ele tava fugindo, sim. não sei o quê. Ajoelhado daquela nas costas. Não é isso. Disseram que Não, o Neymar vendeu a Copa, né, em 98. O que é o Neymar se machucar. A Argentina, sem querer defender muito a Argentina, né, mas a Argentina pegou os países mais difíceis que dava pra pegar. Só não pegou o Brasil, assim, pra ter um Mas- clássico. Eu sou Tá, fanboy da Argentina e não dá pra defender, não. A Argentina pegou a Suíça, que é um time extremamente ruim de jogar contra. O Brasil tem dificuldade toda vez contra a Suíça. Depois pegou o Sub-16 da Bélgica, né? Que era todo mundo da Bélgica de hoje em dia com 16 anos. E como vocês já disseram, a Colômbia jogou muito, especialmente James Rodrigues. O cara jogou muito, velho. Inclusive ele fez gol, né? Nessa partida. Essa Copa que lançou ele pro Real, né? Sim. Foi. Eu acho que do Quadrado Porto, né? também. Quadrado jogou bem. Jogou era bem encaixadinho, mas a fase de grupo da Colômbia não foi um grupo fraco demais. É um time Pra meio jogar. montado. Não, mas eles Marcou jogaram mais bem foi- contra a Colômbia, Foi a contra o vitória Uruguai. 2 a 0 no Uruguai, né? Jogaram O bem. Uruguai Surpreendeu. foi um show contra o Uruguai. Uruguai morto, mas. Agora, esse jogo, o Brasil, os 2 gols foi de 2 zagueiros, pô. Thiago Silva, acho que foi de cabeça, e Davi Luiz bateu foi o de falta, eu acho que foi esse jogo. O gol de falta. Cara, Foi gol de eu falta. não esperava aquele gol de falta. Nunca. Ele saiu comemorando, eu tive um medo da gota do bicho. Tipo, Parecia Ele um ficou doido. todo tonto, né? Pra mim, a foto mais emblemática, Foi. a segunda foto mais emblemática da Davi Luiz, fora a dele chorando, é ele gritando, né? porque o pé do bicho, né, Micael? Um pé, sei lá, uma coisa meio assim, a bola foi pro outro É. lado, uma coisa muito estranha, caiu lá no ângulo. Vocês viram esse jogo aonde? Esse jogo, eu vi em casa, esse jogo. Em casa. Era meio de noite, Eu- assim, tardezinho, não sei se foi de 5 horas, assim, não sei. Eu vi na casa, acho que eu vi na casa de Rodrigo Farias. Foi assim, como pistoleiro do amor. Eita, só as câmeras. Só. Não. Cheirinho de boa. Inclusive, Eu vi no Tambiá com o Breninho, hein? Eita. Tinha duas TV lá, pô. Tambiá é o shopping daqui do centro. Tinha uma TV com delay de 10 segundos, que era analógico, e a outra era normal, Meu pô. Deus. Aí quando saía gol do Brasil, a metade do shopping gritava e a outra metade calada. Assim. Cara, que merda, o velho. Beninho, inclusive, disse, né? Cana, massa esse dia. Não, E eu Pedrinho tive disse, esse tira o problema microfone da também. boca. Meu Deus, é verdade. Essa foi a Copa da transição do TV analógico para digital. Justamente, era a Foi. Copa dos spoilers. Tinha a galera Spoiler gritando, Era aí nenhum, era horrível, velho. Beninho, Aqui no Muito bom. condomínio gritava um cara, aí 2 segundos depois gritava outro, aí depois vinha na minha TV. Horrível. Ei, velho, é verdade, agora que eu tô falando, velho, que merda do caramba, velho. Inclusive, porque em clima de Copa, né, fica todo mundo com a TV ligada, né? Aí você escuta. E isso aconteceu muito no 7 a 1, porque era muito gol. Então você ficava escutando gol toda hora, né?
É peso, mas enfim. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Vamos pra Calma. França e Alemanha, né? Não, França e mas só Alemanha, pra. 1-0 para a Alemanha. Não, Calamity ia Você comentar o tem- Brasil, Calamity ainda? Não, eu só ia comentar que em 2018 foi pior ainda, que foi a da. Em vez de ser inserir na TV digital, foi assistindo na internet, né? Aí quem tava assistindo na internet só viu o gol 2 minutos depois. Vocês lembram desse jogo Alemanha e França? Eu tenho muita. Não. Não lembro nada, velho. Não lembro. Nada também. Não lembro, nem sei. Eu só lembro. Foi gol de quem? A 1-0. Alemanha e França foi no dia de Brasil e Colômbia, foi mais cedo. Aí o pessoal foi. tava concentrado pro jogo. Ah, é verdade. Matou a charada, pô. Eu me lembro só de uma defesa de Neuer. Eu acho que ele defende assim com o braço no final do jogo. Nós nessa Copa tava destruindo, né? Ele tava aquelas coisas daqueles rasantes, né, mano? Essa Copa aí, né? Sai pulando, feito um doido. Inclusive, esses rasantes dele foi bem polêmico na final, no último lance lá da Argentina. Ele foi dar um soco desse e os argentinos até hoje dizem que foi pênalti. Ele pulou, tocou na bola e o joelho pegou na cara de Higuaín. Não, eu tô vendo aqui. E aí o pessoal lá indignado. Foi gol de Hummels nesse jogo Hummels. contra a Deve França. ter sido no jogão, então. Pra Roma ter feito um gol. Não, e o título O título aqui Não no Globo lembro, Esporte da época foi: sempre ela, Neuer brilha, a Alemanha bate França e vai enfrentar o Brasil. E Ixi, Maria. Aí o outro jogo foi Holanda e Costa Rica, 0-0. Costa Rica fez Os uma pênaltis, a Copa Holanda boa, passou. viu? E pronto. Foi a sensação da Holanda. Copa, né? Junto com a Argélia foi a Costa Rica, né? Sim. A Holanda foi decepcionando ao decorrer da Copa. A Holanda começou muito bem e cada jogo ela joga Foi. pior. Cara, pois é, aí eu fico olhando assim, Robin, velho. Eu acho que ele deve olhar pra carreira deles. Cara, eu fiz muita coisa no futebol pelo Bayern. Aí eu penso, olha pra Holanda assim. Ah, mas. Meu irmão, se Cruyff não ganhou a Copa da Holanda, o Robin tá humilde. Mas essa Copa tinha um mito Runtelar. A gente estava lá. Vixe, era ruim, viu? O cabo é ruim. Sou fã, viu? Sou fã. O cara é ruim, consegue ser ruim. Argentina Com e todo Eu Bélgica. respeito, gosto. cara. Gostava. A Holanda ficou sem fazer gol nas quartas, na semi, aí pegou o Brasil, fez 3 logo. Ah, mas porra, pegou o Brasil. O Brasil que nem saber de bola mais, né? Dilacerado o Brasil. Se botasse a gente aqui pra jogar, tava um jogo melhor. Brasil e Holanda foi um dos jogos mais melancólicos que eu já vi na vida, cara. É doido. Pois é, porque a Holanda Nunca tá vi, eu acho. Mano, Fala, Eu acho que eu nunca vi um jogo em que um time entra tão morto, né? tão lixoso como tava aquele Brasil. Um velório. Vamos falar do motivo. Parece que a mãe de todo jogador morreu, Esse sabe? velório. Na véspera do jogo. Como é, E o Miguel? pior Com que limão ali. a Holanda fez gol logo, não foi? Bora falar do motivo. Foi desse 3x0 velório. rapidinho, pô. Não, fizeram 2x0 em 15 minutos. O gol foi no segundo tempo lá. O motivo do quê, Miguel? O motivo desse velório. 7-1. Vamos lá, né? Sim, Se pois é. Brasil e a Holanda não foi quem começou o jogo, deu 1 minuto, foi gol, não? Pênalti? Foi, pô. Deixa eu perguntar. Alguém assistiu de novo o 7-1? Não, Eu Tá assisti vendo? 3 vezes. Ah, tá bom. Doido, é boy. Tu é masoquista. Eu queria ver. Tipo, o que eu queria ver? Eu queria ver o pré-jogo, assim, tipo, o hino nacional, a empolgação, e como foi, assim, a queda, tá ligado? Tipo, quando aparece o Pirraio chorando, eu acho que eu não aguento mais, assim. Quando aparece o Pirraio chorando, eu fecho. Aí eu vi altos vídeos, tipo, tem uns narradores, tipo, chorando. Tem um narrador, não sei se esqueci o narrador, que eu acho que ele é do Esporte Interativo, é da Band. Um bicho, um careca, assim, Esporte Interativo, esqueci. Ele falando, tipo, vocês não Reni, André têm... Reni. vocês não têm o direito É, André de Henry, fazer eu lembro isso, não disso. sei o que. Tipo, foi um negócio assim, né? Mas vocês lembram o começo do jogo, né? Que o Brasil foi no abafa, deu até, pensava até que ia dar jogo. Marcelo deu um chute assim, eita caramba, vai ter jogo, hein? Vamos ganhar com o Bernard. Quando vê aquele gol Eu seco, não vi né? nada relacionado a esse jogo, velho. Aquele gol Alegria nas seco. pernas. Eu vou até ver aqui, a Alemanha, 7-1. Vamos, cada um aí, as histórias do 7-1 de cada um aí. Primeira coisa, Foi 5-0 no primeiro tempo, velho. Foi moral. pois é, eu confesso que eu tava assistindo com meu irmão. Inclusive, essa semana se aposentou o Shirley, não foi? O autor de 2 gols. Ele com 29 anos, eu não entendi isso não, qual foi o motivo. Não é muito bom, não, né? Ficou conhecido mais por ter feito gol nesse. Fez 2 gols, né?
Sim. Mas falando aí do jogo, como foi a experiência de vocês desse jogo aí? Eu fui assistir com meu irmão. Eu lembro que foi 3 gols muito rápidos, assim. Eu fui tipo, meu gol, eu falei, caramba, velho, lascou. Aí rolou o segundo gol, aí eu fui na cozinha tomar água. Quando eu voltei, 3-0, pô. Aí eu só vi Galvão falando, e eu vejo de novo, meu irmão. Eu disse, eu já botei a mão assim na cabeça, disse, acabou, velho. Boy, foi 23, 24, 26, 29, pô. Tomou 4 gols nesse tempo aí. Tem noção? Foi. É impossível, pô, isso acontecer assim. Aconteceu, né? Eu tenho um exemplo na Confederações, foi Espanha e Haiti? Tá aí. Foi a mesma coisa. Ó, é o azar disso aqui, eu estava cagando em 3 gols, e nem foi uma cagada longa. E aí, meu irmão? É isso. Cara, Sim, pô. E tu, Pedro, como Foi foi a mais. experiência nesse jogo aí? Cara, a minha experiência foi inclusive documentada. Eu tava assistindo lá em casa, então, a mesma coisa que vocês disseram, 1-0, 2-0, 3-0. Aí quando deu 4-0, foi quando caiu a ficha e que a merda tava irreversível, porque até o 3-0 eu ainda acreditava que dava pra empatar. Eu Empolgado. também, eu também. Ficava naquela, a gente faz um gol até acabar o tempo, Isso. no segundo Exato. tempo a gente vai, consegue mais umzinho ali e no final a gente empata, entendeu? Aí 4-0 eu já caiu a ficha que é impossível, 4-0 não dava mais. E aí eu fiquei inconsolável de um jeito em que eu pensei, cara, eu não aguento mais ver esse jogo, eu vou sair de casa. E aí eu literalmente fui pro meu quarto, e fui botar meu tênis pra eu sair caminhando nas ruas, das ruas da minha casa em Natal. Aí na hora que eu tava botando o tênis, saiu o quinto gol. E aí eu literalmente saí pra caminhar e eu gravei, cara. Eu gravei a minha caminhada no meio da minha rua de noite, podendo ser assaltado, podendo ser... Eu quero virasse comigo, mas eu caminhei e Inclusive, gravei Pedro tá aqui. assistindo o jogo. existe uma pessoa aqui no chat dizendo que tem vídeo dessa saída som, tá? Do Felipe Tá aqui, Terigueira, que nós já pedimos o tem seu vídeo aqui. follow. E quero aproveitar também, mandar um abraço ao nosso amigo Pedrando, streamer de qualidade, está presente aí no chat. E aqui é o azar, na verdade, é Alexandre Magno. Um abraço, Magno, mestre também, aqui do Pobre Torcedor. Presente desde o antigo Pobre Torcedor, É está verdade. aqui presente. E Breninho, destacar Breninho aqui, dizendo que assistiu no Shopping Manaíra. Rolou bala. No final, Foi mesmo, foi verdade. Dentro do shopping. no final, todo mundo correndo dentro do shopping e eu tomando Eu uma de lembro. gozo. Boy, eu lembro de Samuca no outro dia. O Manaíra, a galera, aquele shopping que a gente foi ver o filme aqui, teve confusão pesadíssima. Eu não sabia disso não, falei, roubou isso aí mesmo. Foi mesmo. Rolou bala, pô. Rapaz, todo mundo ficou louco, boy, com esse jogo. O 7-1. Foi no 7x1 no dia lá no shopping e rolou bala, pô. Chegou aqui o Luiz28X, bora Serginho, meu índrio. Ele falou Bora, assim, meu querido. Pedro Vitor, É, mas como é que foi gravou o quê? Só quero que escutem o áudio Ah. da minha caminhada. Olha o que eu tava falando aqui. Isso aqui é para gravar para as próximas gerações. Depois dá pra exibir a imagem também, uma parte dela. não tá saindo ainda, né? Essa aqui é a rua da minha casa. Tá tendo Peraí, tá carregando. Que tristeza. Tá na né, internet. Essa aqui é a rua da minha casa, foi peso. Já que ele clima O bicho tava depressivo, fazendo né? um vlog, meu irmão. Essa aqui é a rua da minha casa. Tá tendo Brasil e Alemanha. Copa 2014. Mas tá perdendo de 5-0. O primeiro tempo ainda não acabou. Saí pra caminhar aqui. Esqueci do jogo pra fugir. É humilhante. Quero sumir aqui. Observe, as ruas estão vazias. Boy, que mano. É uma Silêncio, rua né, velho? relativamente bastante movimentada. Não tem ninguém. Vou caminhar aqui pra esquecer. Só passei pra registrar aqui. Meu Deus, Tchau. mano. Tchau. E sabe o que é mais triste, cara? É porque eu fui caminhar durante uns 40 minutos
E na hora que eu entro em casa, sai o sexto gol. Então, assim, eu literalmente fui caminhar pra nada, porque eu vi todo o do meu jeito. Boy, Deus, velho. Ai, eu, Então é foda. antes do jogo contra a Alemanha, eu pensando, caramba, é o jogo de Fred. O bicho vai fazer. O clubista é iludido, Eu- né, eu- velho? Caralho, o clubista é muito iludido. Tá todo mundo eu tenho uma história com o Serginho. Essa é boa, Eu hein? tenho uma história com o Serginho do 7x1. Diz aí. Serginho, Essa é boa. Diz aí. Pode contar, Pedro. não sei se você lembra, antes da Copa, você vai lembrar. Lembro. Eu e você, a gente tava conversando no Facebook, ou era WhatsApp, ou era MSN, não lembro. E aí a gente fez a chave, tu lembra? Que a gente botou Tem os no Globo palpites de Esporte, como no seria o Globo jogo. Esporte. Sempre tem no Globo Esporte. Isso. Aí Serginho, ele foi bagunçar, certo? Ele botou tudo bonitinho, os resultados que ele achava. Aí na semifinal ele foi bagunçar. Aí do Brasil e Alemanha, ele botou que a Alemanha ia ganhar 9x0. Cheguei perto. Achamos o Ele culpado, hein? quase acerta. Ele quase acerta. Esse eu fiz depois do jogo da Croácia, mano. Eu já sabia que o Brasil. Eu não ia ser exagerado Cara, assim, não. Mas Na moral, quando eu lembrei dessa resenha que o Serginho botou 9x0 pra Alemanha, ele quase acertava. É pra você ver como o negócio foi triste. Inclusive, eu lembrei de uma coisa. Eu vi uma entrevista depois de William, ele falando. O Bolívar perguntou a ele o que o treinador falou pra ele quando ele foi entrar em campo, né? Tipo, o que se diz aí? Ele disse que ele falou nada. Ele disse, não, entre aí e joga, uma coisa assim do tipo. Pô, é fogo, né, velho? O cara vai entrar, tipo, tá 7x0, ou não sei se tava 6, acho que tava 7x0, não tem o que fazer não, pô. tem um vídeo de Filipão olhando pra Bernardo. Já tá 7, assim. Já tá 7. Tá massa já, pô. Eu lembro que rolou até uma história de que supostamente os jogadores Ele do não tomou nenhuma Brasil, atitude, né? que supostamente os jogadores do Brasil teriam pedido para os jogadores da Alemanha não fazerem mais gols porque estava humilhante. Eu não sei se isso aí... Não, pô, não foi isso não. Foi Joaquim Low que falou no intervalo que, já tá 5x0 e não precisa mais abrir não, é muito humilhante para eles e não precisa se desgastar no final. O próprio técnico, entendi. Eu não sei se é fanfic, mas sabe que Beckenbauer desceu pra falar lá no vestiário. Não, foi o técnico. Beckenbauer, bicho. Que quem fez os últimos gols foi Schürrle, Não, né? pô. Schürrle que entrou Não. no decorrer do Beckenbauer jogo. não, pô. Peraí. Sou Sim, outro jogador. Desculpa. errei o Beckenbauer nome. já com o braço lá, né, quebrado, lá descendo. Mas enfim, né? Mas assim, o que me encantava naquela Alemanha? Porque Fanfic, Calma, é um futebol Deixa eu falar mecânico. minha 7x1 assim. Sei. Não, é porque esse eu também assisti com o Rodrigo, né? Tava na casa de Pablo. Eu, Pablo, Rodrigo. Pra mim, a minha melhor... O Rodrigo teve uma reação semelhante à de Pedro Vitor aí, que até o 3x0 ele tava acreditando. Aí quando saiu o quarto gol, eu lembro muito dessa cena. Ele pegou o celular dele, tava com a capinha do Brasil, tirou a capinha e jogou pela janela do prédio. É bem emblemático também da desistência. Boy, tem outra coisa, uma frase de Galvão. Dante conhece os alemães. Tem muitas frases. Tem a de André Rizek também, pô. A de André Rizek. Não, essa de Dante, pelo amor de Deus, velho. O mais curioso disso de Dante, o mais curioso dessa resenha de Dante inclusive demonstra a burrice de Filipão na convocação, né? Porque Dante, na verdade, ele era a reserva de Davi Luiz pelo lado. Ele jogava no mesmo lado da Davi Luiz, lado esquerdo. Direito, quer dizer. E aí, Thiago Silva jogava lado esquerdo, tinha como reserva Henrique. E ao invés de ele colocar Henrique, ele botou Dante. Porque ele convocou um cara que não tinha condição de jogar. Exatamente. Henrique, pelo amor de Deus. Aí Dante jogou o lado Tava invertido. errado na convocação já. Henrique não jogou bem nem no Fluminense, boy. Imagina uma Copa do Mundo. Inclusive, já que o nosso querido Felipe Trigueiro disse a seguinte frase: um homem sem clubismo é um homem sem história, eu torcia também para a Alemanha porque o uniforme parecia o Flamengo. Não vou mentir, via aquele vermelho e preto, achava muito bonito. Então, me encantei também por essa questão clubista. Vamos pra pergunta da final. Tava torcendo pra quem vocês? Argentina ou Alemanha? Nem assisti. Argentina. Eu acho que nem A Alemanha. Tá torcendo pela Alemanha. Porque eu sempre sigo a lógica que quando você perde pra um time, você tem que torcer pra ele ser campeão, pra você pelo menos eu perder pro campeão.
Sempre você quer falar. Eu perdi Não, de mas- 7-1 no campeão, E, velho. além de ser contra a Argentina, né? Em casa, né? Exato. Mas voltando na semifinal rapidinho, Holanda e Argentina, que Van Gaal trocou o goleiro antes da disputa de pênalti. Sim, o Botou cru. Cru, né? Cru. Não, foi E o nesse outro ou foi? goleiro, Stecklenburg, né? Stecklenburg, sim. Lembra desse O, cara? o titular Joga era. mais, Não, o titular era o Galeguinho, que foi pro Barcelona um dia desse. Silas. Sim, Silas. ele ficou puto. Mas eu Ele acho que foi saiu contra a puto, Costa Rica, eu acho. Foi contra a Costa Rica, ele ganhou, pô. Ele trocou o goleiro e ganhou. Contra a Eu Argentina. lembrei agora. Ele saiu puto. Aí teve de novo, aí ele deixou o silêncio. Olha só, o Ozar comenta aqui. perdeu. O chute de Pinilha na trave no fim do jogo contra o Brasil teria evitado 7-1. Ele fez até uma tatuagem do Anson. Eu não te lembrava disso. Boa lembrança, Sim, Magno. sim. Vai, tem uma história de Mauro César puto. O Brasil tomou bola na trave de Pinilha. Eu achava que ia ganhar da Alemanha. O Pinilha veio jogar aqui no Ele Vasco. era do Vasco, jogou no Vasco, velho. Jogou nada no Vasco. Foi. Maldito Ai, velho, Pinilha, viu? né, velho? Devia ter entrado aquela bola. Ai, cara, nem lembrava disso, velho. Meu Deus. Eu só lembro- Não foi que Júlio César olhou assim, não foi pra trás assim? Foi. Foi. Ali, e nesse lance, Thiago Silva deu uma pipocada, bicho, porque era Thiago Silva e Pinilha num contra um ali. Thiago Silva foi vencido como se fosse uma criança. Foi. E aí, Ai, meu Deus, não lembrava disso. É o cara que fez uma tatuagem, né, bicho? Assim você vê o nível do cara, pô. O cara botou a Bom bola demais. na Não matou, trave, né, pô. pô? A bola foi na trave, tá entendendo? O cara, meu Deus do céu, velho. Cacete. Ah, a vida dele, né? Ele jogou no É Vasco, aquela- boy. aquele Uma meme, bola né? na trave contra a seleção. Como é, É Michael? aquele meme. Como seria o mundo se essa bola de Pinilha entrasse? Aí o mundo todo evoluído. Não aconteceria o 7-1. Todo mundo feliz, sem coronavírus em 2020. A minha Universo paralelo bochecha aí. tá doendo de tanto rir, velho. Pelo amor de E a Deus. final. Chegamos na final, né? Não, Acho que Quando chega eu na tô tentando final, lembrar se eu assisti. vai dar 2 horas. Eu tô tentando lembrar se eu assisti. Não lembro. Eu assisti. Eu assisti. Tá Não, secando, né? Foi o a que Argentina. Higuaín pipocou? Foi. Foi. Perdeu. Muito Foi. embora ele tenha pipocado a Copa Higuaín inteira, pipoca né? toda a final, né? muito Final, embora. Higuaín, ele pipoca, né? Mas tem um lance, né? Que Assim, ele eu sou. na cara do gol, assim. Ele nóia, né? Ele perdeu o gol, ele nóia. E eu Sim. sou muito fã de Messi, né? Sou fanboy de Messi, mas nessa final aí, mesmo não gostando da Alemanha, mesmo a Alemanha encostando aí no Penta do Brasil, mas não tinha como torcer. Eu torci E o descaradamente pra gol veio Argentina. de Götze, né? Veio do banco o Götze. Na prorrogação, né? E Sim. na prorrogação, e só fez isso, né? Porque, na carreira dele, porque depois ele tem uma doença, Sim. né? Ele foi até capa E desde do. então ele é só na decadência, Götze. Ele foi Como até eu gosto capa muito do do Pro Borussia, Evolution ele foi Soccer, muito pô. safado. Ele deixou de jogar a final de Champions League, que ia pro Bayern na outra temporada. Fugiu É lesão, traidor, velho. né? Além disso, é traidor. E depois voltou pro Borussia. Jogando nada. Ele foi capa do Pro Evolution Soccer 2015, se eu não me engano. Por conta desse negócio aí. Agora, Porque assim, era ele e Royce, né? No Borussia e ele que foi escolhido pra ir pro Bayern. Mas eu sempre gostei mais de Royce também. É porque Roy não sai não, pô, dali não. Tem Não- quem faça e não. não é que eu vou mudar de assunto, mas assim, o 7-1 é tão impactante que eu lembro que depois teve as Olimpíadas aqui em 2016. Né? O Brasil cedeu a Copa e as Olimpíadas. E teve todo aquele lance do Brasil ganhar as Olimpíadas com o Neymar. E a final foi contra a Alemanha, Revanche. né? Contra os reservas da Alemanha, né? E eu lembro daquele negócio lá dos jogadores botando a medalha no Instagram de Neto, né? Pra você ver como... 7-2, o Breno tá colocando. Pra você ver como ficou assim até hoje, né? Porque a crítica é muito forte e não tem como mudar não, velho. Muito tenso. Não, e a gente que joga muito, 7 né? a 1. Jogou lá em Dota, CS. Até hoje é meme, Teve né? reflexos Parece além 7-1 do futebol, placar, galera, Brasil. inclusive políticos. Eu tive a oportunidade de ir na Alemanha 2 anos depois, os caras já me falam, e aí, 7-1 e tal? Não tem o que fazer não, velho. E os caras Sim, nem gostam de futebol, pô. Teve problema político, depois fazer um. Não, é só uma reflexão que 2 meses depois daquela Copa, teve um ataque de Israel à Palestina. A reação, né, a mais um ataque dos palestinos ao povo de Israel. E o governo brasileiro
por meio do seu chanceler na época, declarou que era um ataque desproporcional. Rechaçou o ataque. E aí o cara lá de Israel, o embaixador de Israel, respondeu: desproporcional é 7-1. Ixi, mas- Ixi, Maria, filho, né? Ele literalmente Eu estou... respondeu a Foi um pesado. comentário político. É o Azar aqui dizendo que Vocês verem. Reus é formado em departamento médico e, salvo engano, inclusive os jogadores da Alemanha têm uma camisa de Reus na comemoração. Mas assim, Ele foi a 21. inclusive essa questão aí da questão política, né? De fato, porque é uma forma de atingir um argumento, né? Você usa um argumento aí e você atinge todo um povo, né? É um argumento pesado. O cara viu, usou artilharia pesada aí conosco também. Mas enfim, a gente chega já ao final da Copa, assim, quais são as nossas conclusões, né? Em relação a essa Copa 2014? Eu... Boy, foi a melhor Uma Copa coisa que eu vi, assim, ela foi disparado. marcante, né? Ela foi marcante por diversos motivos. Mas tanto que mexe hoje a gente em 2020 falando 2 horas sobre ela, né? Então realmente Foi. traz muitas lembranças. O Brasil parecia carnaval, pô. Foi uma época Foi bom de ouro, assim. demais, caramba, é isso, velho. Pode ter perdido 7-1, mas a época da Copa foi muito boa, meu Deus do céu, É, velho. Breno Vai. também disse que foi o melhor que ele viu. Eu tomei café, almoçava e jantava a Copa, boy. Todo mundo, pô. Todo mundo que gostava de futebol tava em transe ali. Pô. Sim, isso é Um massa. mês e meio de tudo. E vale Olha só, destacar o programa de Thiago Life, que era muito bom na época. Central da Copa. Isso é verdade, Tava. não vou negar não. É só ruim Era- a narração dele no FIFA, mas esse programa era bom mesmo. Esse programa era muito bom, né? Enfim, era Vocês acham que a seleção 2018 ganhava essa Copa aí? seleção 2018. Eu acho que não, pelo mesmo motivo da de 2014. É muito imatura a seleção 2018. a de 2010, talvez, hein? A de 2006 eu acho que ganhava, pô. Ganhava não, boy. A de 2006 eu acho que ganhava, velho. Se fosse outro técnico, eu acho que ganhava. E os Ah, caras. Em 2006 Não, ninguém tinha pressão de ganhar, porque os caras tinham acabado de ganhar, Cara, pô. a de 2018 ganhava assim. Por que se Neymar não jogasse? A quantidade de gente- opções que tinha, pô. Roberto Firmino. Calamity. Tudo bem que o Jesus era um volante, né? Mas deixa vocês terminarem antes. A gente analisa o que o Brasil jogou, boy. Em 2006 foi uma das piores coisas que eu vi na vida, assim. Não, eu Ele sei, não a ganhava, seleção não. de 2006 jogou muito mal na Copa, mas No 3 papel, meses então. antes da Copa, 4 Se meses não- antes da Copa, ela jogava demais, velho. Se não fosse Filipão também, se fosse outro técnico, o argumento não é válido, né? Não, mas a seleção de 2018 tinha mais chance que a de 2014 porque ela é melhor treinada, né? Aqui, A seleção ganharia. que Renato Augusto entra no segundo tempo e é o melhor jogador, velho, ela tem que ser cara, treinada. essa entrada de Renato Augusto, até hoje eu não entendo. Pra mim, foi um bug do bug. planeta. Porque ele ia, mesmo, você tem noção que Renato Augusto podia simplesmente ter virado o jogo. Ele teve 2 chances impressionantes, pô. E, tipo, em menos de 10 minutos, pô. Foi um negócio assim, alucinante. É tipo assim, eu assisti esse jogo aí, né? Já indo pra outra Copa, num lugar com várias pessoas, né? E tem aquele Não, a gente vai ter um episódio da Copa. Bom, hein? então tá Não bom, dá mas- muito spoiler, não. Não dá muito Então spoiler, não. só pra tu assim, ele ia fazer uma coisa que eu acho que ninguém, nem um apostador mais louco faria. Tipo, dizer assim, Renato Augusto vai virar o jogo. Poxa, eu faria porque eu sou muito fanboy de Renato Augusto por causa do clube. É tão Desde impossível, 2006. é tão Desde impossível, 2006 eu é sou... tão impossível que nem aconteceu, pô. Pra você ter noção. O pior é isso. Boy, tem um ângulo por trás de Renato Augusto, assim, o bicho erra muito o chute, boy. Boy, o bicho tava no meio, boy. O cara ele tava no meio do gol e ele chuta totalmente pro lado, velho. Ó, o Magno tá Não tinha dizendo o ninguém seguinte. do lado dele atrapalhando. A de 2010 era bem organizada com jogadores fracos. Nas últimas tinham jogadores até razoáveis, mas Não, sempre mal pô. treinados. Não, em o problema da 2010 jogador fraco, não, era Chico. que se alguém se machucasse, já era, boy. É Não tinha isso. reserva, não. Tinha 11 titulares muito bons, agora não tem nenhum reserva. Mas ela teria chance de ganhar de 2014, com certeza. Não, ele tá falando em relação a 2010. E Sim, mas- outro negócio da de 2010 é que o Kaká tava bichadíssimo, né? Era tipo, se Neymar tivesse bichado todos os jogos em 2014, era Muito Kaká bom, jogando. muito bom. Eu acho que Kaká, ele, Ele assim, jogou bem ainda, né? pragmaticamente, eu achei mais... Ele jogou bem,
E depois que terminou a Copa, o cara do departamento médico do Brasil disse que Kaká tomava uma injeção no joelho antes de todo o jogo, pô. Caramba. A de 2010 é aquela que o Brasil eliminaram pela Holanda, né? Se não me engano. É que o primeiro tempo 2 a 1. mágico, o segundo tempo horroroso. Robinho mitou, pô, aquele primeiro tempo. Felipe mesmo mitou também, misturou 2 assistências, se não me engano. Foi ele que deu as assistências Não, ali. o Brasil botou na roda a Holanda, mano. O primeiro tempo foi incrível, assim. Eu vi, Foi Felipe caramba. Melo deu a chance pra Robinho, né? Oi, pessoal. Mas, inclusive, eu queria ver aí com o mediador Micael Menezes como é que a gente escolheria o próximo tema pra gente fazer o debate, né? Com o chat, com as pessoas sugerindo, se ficaria o tema da Copa mesmo, enfim. Como é que a gente faria a próxima dinâmica. A gente- Estamos abertos a sugestões aí. O pessoal que tiver agora, quiser deixar alguma sugestão, a gente pode depois analisar e escolher o próximo tema, né? A Inclusive, gente não decidiu ainda se vai ser semanal, quinzenal. Eu tenho uma sugestão aí, não sei se. inclusive com outros Pode participantes, dar. tá? Quem tiver aí no chat Isso, pode isso. vir pra cá, eu ir pro chat aí e tal, fazer isso, porque nem sempre todo mundo vai Exatamente. poder estar aqui. Rodíziozão. Sim, Calamity, diz aí. Pode A falar. minha sugestão era futebol e Covid-19. Qual é a opinião? E é um tema muito polêmico, atual, importante e interessante. Que envolve futebol sem torcida, etc, etc. Aí vai me lembrar do Landinho, eu vou ficar puto e não dá pra mim não, esse não. Esse eu tô Trazer fora. discussões mesmo, né? Não, mas então, Então, trazer polêmicas é bom, pô. Agora, eu particularmente gostei muito do tema de memórias, porque eu acho que faz a gente rever coisas lá atrás, tipo, caramba, tipo, reanalisar, rever. Reviver, vai, reviver. E a coisa da Covid é uma coisa que eu tô tentando, assim, eu ainda não consegui entender nem o que tá acontecendo. Nem acredito que a gente tá vivendo isso, pra ser bem sincero, assim, o que tá acontecendo e tal. Eu preferia um tema um pouco tipo regresso, por exemplo, assim, a Copa 2002, por exemplo, rever, repensar, ou, enfim. A gente vê, a gente discute sobre. Vamos ver aí no chat É. aí, se alguém tem alguma sugestão, tem Breninho Pen, É o Azar, eu não sei Sim, se... tu a gente queria tá falar, chegando Pedro? ao fim agora dessa primeira Não, edição. pode Não continuar, sei se tiverem tranquilo. alguma consideração final aí. Minha consideração final é que foi a Copa da minha vida e eu vi o Fluminense jogar com a Itália. Pronto. Eu reitero aí o que o Sérgio falou. Foi uns 2, 3 meses assim, de êxtase da Copa, assim, mesmo tendo 7-1 foi muito bom. A minha consideração é que, assim, eu ainda... É muito pelo que eu comecei, assim. A experiência da Copa, pra mim, eu acabei estragando um pouco por essas coisas daquele cenário que estava ao redor. Cenário político, instabilidade do país, eu acabei sendo afetado. E o 7-1 afetou ainda mais essa experiência. E também por ter assistido alguns jogos, como eu disse, com pessoas que não gostavam de futebol. A minha experiência não foi tão boa. Eu gostei mais de assistir os outros jogos, que não eram exatamente do Brasil, do que do Brasil em si, né? Mas não foi uma Copa que me marcou muito, não. Só esses momentos épicos, tipo o gol de Van Persie, essa mordida de Soares. E queria até pontuar uma coisa. A abertura da Copa 2014, péssima, bicho. Aquela Cláudia Leite, ela canta 10 segundos, pô. Teve várias, não foi a Dilma? A Dilma não falou, sei lá, teve alguma coisa. Você chama Pitbull pra cantar We Are One, a música em inglês ali, depois acho que tem outra cantora, esqueci qual é. Mas, por exemplo, se você vir a abertura lá da África, né, Copa 2010, pô, muito melhor. Mas ali é a referência, pô, ali é a referência de abertura, nunca fizeram nenhuma abertura melhor que ela. Mas aí foi peso, né? Comparando o normal com a melhor que tem. A de 2006 também é muito boa, a de Shakira, boy. Essa é 2010, não? Chama a Shakira pra 2006. Chama a Shakira pra todas as Copas, pô. Aí A de 2010 é o Waka Waka, né? É verdade, eu vou falar. Ó, o Magno disse que gostou muito da ideia do futebol na era do Covid. É um tema polêmico. E destacar, ninguém aqui é médico, né? A gente vai analisar enquanto pobres torcedores. O ponto principal é esse. Vamos encerrar que tá dando 2 horas já. Mas enfim, agradecer. Tem alguma consideração aí, Pedro?
Pedro, tem alguma consideração final aí para despedir? O nosso mestre Tá, colecionador. tá ouvindo, não? Tu tá ouvindo, Pedro? Tô ouvindo agora. Se tu tem alguma consideração final. Como é que é? Eu quero agradecer a oportunidade de participar aqui dessa live com vocês. Foi um prazer relembrar as coisas da Copa e foi uma Copa maravilhosa na minha vida. E é isso. Eu agradeço profundamente. Então é isso, Vamos que vamos. é isso aí, pessoal. Esse foi o primeiro episódio aqui do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. O pessoal que acompanhou no chat ao vivo aí. Muito obrigado por acompanhar, né? Foi um pouco longo, a gente até brincou antes de começar, que se fosse 2 horas ia ser um audiobook, né? Acabou sendo mesmo. Vamos tentar comprimir mais nos próximos episódios para não ficar tão cansativo. Mas agradeço e espero que vocês nos escutem e nos acompanhem aí nas redes para que a gente avise quando tiver os próximos episódios. Quem não seguiu ainda, por Até favor, mais segue aí. lá. O próprio torcedor no Instagram. Obrigado. Inclusive, só pedir desculpas também pelo overlay. A gente preparou um overlay bem legal aqui, tem imagem da Copa e tal. Mas eu tive alguns bugs e acabou não saindo, né? O overlay. Mas O enfim, se uma primeiro episódio, né? Estamos ainda no piloto, mas